Começando Splash Brothers número 232. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Nora Pagnami. Léo, melhor época do ano. Finalmente chegamos ao playoff. Se gravamos a quantidade de edições que gravamos até aqui, é para viver esse momento, né? Finalmente estamos em semana de playoffs. E aí, você já está preparado para a loucura que é? Por exemplo, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores que estão conosco, gravamos sábado aqui, 20/4, já tem jogo 2 horas da tarde e vai até de madrugada, Léo. É isso, enfim chegou os playoffs, né, Gui? Agora vamos ter jogos todos os dias e essa primeira fase é uma loucura, né? Como você falou, já temos jogos às 2 horas da tarde aí no sábado. Então, aquele momento bom para aproveitar. Vamos ter grandes séries, vamos comentar aqui, né? O nosso preview sobre cada uma. Então é bem interessante. E como você disse, estamos gravando aqui no sábado. Eu vou postar esse podcast hoje, viu, Gui? Com esse vídeo também lá no YouTube. Então, a nossa ideia aqui é começar também a fazer algumas lives extras. Então, já aproveitar e fazer esse jabazinho aí. O pessoal se inscrever no nosso canal no YouTube lá, para acompanhar nossas lives extras, que a gente pretende fazer antes de alguns jogos, para comentar de repente uma partida, comentar um dia anterior, ou de repente comentar sobre a rodada que vai acontecer. Então, já segue a gente lá. E óbvio, toda segunda, de repente não toda segunda-feira agora, né? Mas sempre nosso podcast tradicional também, sendo toda semana ali no navegador. Agora a gente pretende postar alguns dias alternativos também, né, Gui, para aproveitar o momento e de repente não gravar e ficar 1, 2 dias sem postar e aí acabar ficando um material um pouco mais velho. Então aproveita para seguir o Splashboards também no seu agregador de podcast favorito. Quem acompanha tanto no vídeo quanto no áudio, e essa pessoa me preocupa um pouco, viu, Léo? Porque talvez seja um pouco Acho maníaca que demais pela sua eu acho que voz. eu acho que é só o Vitor, viu, Gui? Eu sei, o Vitor, ele, nosso grande ouvinte aí, talvez ele seja essa pessoa. E Aí, nossos familiares também, né? se você seja essa pessoa, você está acostumado a acompanhar na temporada regular, desde que quando implementamos o vídeo, que gravamos na quinta-feira no YouTube, tradicionalmente na quinta, teve uma outra edição que não foi nesse dia, e postamos no sábado. É um delay muito grande do mesmo assunto, considerando playoffs aqui. Então a gente vai mudar um pouco essa dinâmica. Não teremos necessariamente um dia fixo. Obviamente, toda segunda-feira o podcast estará lá, toda quinta-feira terá algum conteúdo também para você acompanhar, mas a gente quer aproveitar nesse momento testar um novo formato. A gente sempre foi muito tradicionalista em relação aos dias aqui do canal, a gente quer avaliar alternativas, né? E aí a gente pede também o feedback de vocês, para dizer se funcionou, se ficou legal essa dinâmica, se não, porque às vezes a gente espera para a gente não comenta algum assunto para aproveitar ali um momento, às vezes acontece alguma bomba, sei lá, na terça-feira, mas só que a gente só grava na quinta, a gente acaba esperando para comentar no podcast, para soltar só na segunda-feira, e aí passou quase já uma semana do assunto. Comente depois o que vocês acharam dessa alternativa, dessa mudança. Nesse primeiro momento é só para os playoffs, mas dependendo do feedback do público, a gente pode avaliar mudanças também para a próxima temporada, pontualmente, demanda e situação a situação, né, Léo? Mas só que a gente quer testar algumas alternativas. E aí, como você falou, é bom você, amigo e amiga, acompanhar também as nossas redes sociais, favoritar, estar por dentro lá, porque com essa variação, com podcasts extras que a gente sempre solta nessa época, é muito importante você seguir Instagram, Twitter, o próprio TikTok. Instagram tem sido um bom momento, né, Léo? Quando a gente posta os vídeos lá, tem tido uma boa repercussão. Então, se você chegou nesse podcast através do Instagram, seja bem-vindo. Você ouvinte de já mais regular conosco, compartilhe essa mensagem, compartilhe o podcast, compartilhe nossas redes sociais, que esse momento é muito importante para a gente fazer esse marketing chegar em mais pessoas, né, Léo? É isso, o podcast Splash BR no Twitter e Instagram, TikTok lá com o podcast Splash Brothers. Então segue a gente lá nas redes sociais. Pretendo postar mais videozinhos também no Instagram essas próximas semanas. Como eu falei, siga no YouTube para estar acompanhando nossas lives aí que a gente acaba postando durante o podcast. Inclusive, você que está no YouTube, pode ver, ó, que eu estou tomando meu café, porque a gente acordou cedo, entre aspas, né? Não sei se 9 horas pode dizer cedo, Gui,
Mas eu aproveitei para tomar um cafezinho e quem está no YouTube pode acompanhar isso. E pode acompanhar minha bela xícara. Eu tô de boné. Você liberou o boné outro dia, Leonardo, aqui para gravar o podcast. Eu já me senti Aí virou bagunça, né? incluído, né, nessa situação. Eu que não tive tempo, assim como você, de tomar um belo banho. Eu tô vendo suas madeixas molhadas aqui, Léo. Meu cabelo tava tudo bagunçado. Já não tenho muito. Aí ele não tá valorizado, aí estragaria a imagem do podcast aqui. Então, E o estou que trajando. me preocupa também, viu, Gui? Porque eu criei uma imagem de pagodeiro recente, né? Aí o cara que chega no YouTube, ele vê que eu tô com uma camisa do Slash, né? Então aí acho que pode complicar um pouco também a minha imagem. O Slash não dá pra dizer que é roqueiro, mas é um assunto para outro podcast, Léo. Saudades quando você tinha um podcast de música, viu? Mas esse projeto durou pouco. Vamos então pro. Antes, aliás, do assunto introdutório, aqui Jumper Brasil, né, Léo? Eles também estão com o podcast deles. Eles divulgaram essa semana que passou análise dos playoffs, alguns comentários. Então, vale seguir o podcast do Jumper Brasil. Além disso, também muito conteúdo no próprio site do www.jumperbrasil.com. Lá você pode se informar sobre muita coisa de NBA, WNBA. Tivemos o draft da WNBA, Camila Cardoso na pick 3. Você, obviamente, acompanhou a análise da WNBA das escolhas lá pelo pessoal do Jumper. Então, vale a pena seguir tudo que eles produzem. Se a gente expandiu esse ano nossos horizontes aqui para o YouTube, Léo, eles voltaram com podcast, eles estão comentando jogos da NBB, eles estão fazendo bastante coisa lá. Então, o Jumper também se reinventando, assim como Splash Brothers. E também Mons Store, Léo, nesse momento aqui da temporada. Se você quiser comprar uma camiseta, não só de NBA, NFL, futebol, muita coisa, você pode acompanhar um catálogo de produtos gigantesco lá na Mons Store. Se você falar que chegou através do Splash Brothers, você ganha 10% de desconto. Vale super a pena, Léo. Mas vamos para o nosso assunto introdutório? Bora, e você falou de WNBA, Gui, eu pretendo acompanhar um pouco essa temporada, hein? Pelo menos o meu Chicago Sky da Grande Camila. É, é, eu estou super no hype da Kathleen Clark, baita prospecto. Então veremos aí. E é engraçado, né? A historinha da WNBA, do draft, assim como a NFL, né? Que você não pode ir direto, o prospecto não pode ir direto para NBA, para WNBA, no caso, lá, prospecto. Diferente da NBA, que você só precisa passar um ano depois que termina o colegial. Então isso faz com que algumas histórias, alguns jogadores, algumas jogadoras, assim como na própria NBA, na NFL, já cheguem com um tamanho muito grande, né? É Sim. curioso a gente ver, por exemplo, o Marvin Harrison Jr. nessa semana que tem draft da NFL, duas temporadas fantásticas, essa última não tão boa, mas considerado talvez um dos melhores wide receivers em muito tempo. A gente vê a Kathleen Clark como a maior prospecta da história da WNBA, quiçá da NBA, que bateu números do Pete Havlicek no masculino, da NCAA e tudo mais. Então, é uma dinâmica interessante. Obviamente, a gente quer ver o Anthony Edwards chegando cedo, a gente quer ver jovens jogadores que às vezes até tem um tempo que demora para se desenvolver, como o seu Kobe White, como Ayo Sumo e tudo mais, mas é legal também quando a gente vê a historinha ali sendo construída, a gente vê times já chegando, os times chegando na final com bastante bagagem e rivalidade, e jogadoras também nesse mesmo sentido. E eu estou no hype também de acompanhar a WNBA esse ano. É isso. Então, vamos para o assunto introdutório aqui. Vamos. O nosso Bem, Léo, a assunto gente. introdutório, acho que a gente vai passar aqui por os times da temporada, né, Gui? Exato, você me salvou para quem está no podcast, que eu comecei a tossir aqui, engasguei com a água, então o Leonardo subiu as rédeas aqui por um segundo. Resolvemos falar dos times da temporada que a NBA anunciou essa semana, os times que formarão a temporada da NBA. E aí, nesse sentido, a ideia é passar aqui por esse assunto rapidamente. Você tem fácil aí, Léo? Ou quer que eu. Eu tenho minha listinha já.
vamos começar então? Bora. Pelo terceiro time? Vamos. Ó, quer que eu passe meu time completo já? Vamos indo e a gente vai invertendo. Beleza. Ó, meu terceiro time Gui, tem Haliburton, Devin Booker, Kawhi Leonard, LeBron James e Sabonis. O Haliburton caiu demais durante a temporada, então isso fez com que talvez a gente desse uma desanimada com ele, né? Então, talvez caminhasse para estar até mais na frente do que isso, mas acho que acaba sendo uma boa projeção, Léo. Aqui eu fui com Haliburton, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Anthony Davis e Sabonis. É isso. Temos ali alguns jogadores que acho que vão ficar faltando, né? Por exemplo, o Curry no meu time, nos meus times acabou não entrando, o Fox também. Temos muitos armadores aí na NBA, né? Eu fiquei muita dúvida do banqueiro, viu, Gui? E o É um bom banqueiro nome, viu, Léo? e o banqueiro é ruim de tirar porque ele também tem posição, né? Acho que foi playoff direto e tudo mais. Foi até isso. Mas talvez se o Magic tivesse beliscado ali a quarta vaga, ou como chegou a estar em disputa em algum momento, acho que eu iria nele talvez. Mas quando caiu um pouquinho, acho que a partir daí o nosso olhar acabou sendo um pouquinho diferente, né? É, mas poderia ter um Jaylen Brown também, né? Um Bam Adebayo. Acabei colocando um Sabonis de pivô nesse último time aqui. E eu privilegiei um pouco o Haliburton, apesar desse final de temporada abaixo, né? Claramente com lesões e tudo mais, alguns jogos de pouco mais de 20 minutos, né? Só para meio que cumprir a regra ali do número mínimo de jogos ali para estar tá elegível, né? Até por conta de contrato, né? Isso ajuda ele a ganhar bem mais dinheiro. Mas eu coloquei o Haliburton até pela questão de colocação, né? Acabou que Curry e Fox estão fora dos playoffs, né? Quando eu fiz a minha seleçãozinha, não tinha isso ainda. Mas eu privilegiei um pouco o Pacers também por conta da posição. Léo, você trouxe um ponto importante que eu acho que vale a gente debater aqui rapidamente. A regra, inicialmente eu entendi o motivo dela, os motivadores, e fazia sentido aparentemente dos jogos mínimos, jogos de minutos, né? Quando saiu a regra, eu confesso que nem lembrava da questão do minuto mínimo. E quando a gente viu na prática, tinha também esse ponto que acho que ninguém tinha se atentado na época, que acabou também chamando muita atenção. O Haliburton é um caso desse, que a gente vê claramente em alguns momentos, principalmente depois do All-Star Game, parece que ele jogando só para atingir esse recorde. Minutagem caiu, os números caíram, a performance piorou. Isso no final do dia, quando a gente chega para pós-temporada, o produto é muito prejudicado. Haliburton vinha numa temporada de primeiro time. Talvez se ele ficasse um mesinho fora ali, descansando, se recuperando, porque não era uma lesão grave, mas só que claramente tinha um incômodo e atrapalhou a performance. Ele poderia ter tido chegar nesse momento claro da pós-temporada numa outra condição. O Embiid se machucou porque foi questionado em relação a uma ausência que ele teve contra o Denver, aí já voltou no jogo seguinte contra o Warriors e se machucou. E talvez pudesse ter sido evitado essas duas situações, que ele não estava inteiro. Eu entendo o que a NBA procurava. Na época, para mim, a regra fazia sentido, mas e para você, olhando o comentário que você teve do Haliburton, ele claramente, na primeira fase da temporada, não seria só um terceiro time, seria mais que isso. Embiid também não está na nossa relação aqui por conta disso. E aí, no final do dia, a gente chega nos playoffs com dois dos grandes jogadores aqui dessa temporada, em condições que a gente não sabe muito bem o que esperar. Acaba que essa questão do número de jogos, eu acho interessante ter um número, né, para você não avacalhar de repente um jogador com 40 partidas, acabarem votando nele. Eu acho que é legal você ter um número, mas para mim seria mais baixo, algo ali em torno de 50. E aí você deixa os votantes decidirem. Se de repente o Mitch essa temporada fez ali cerca de 55 jogos, só isso já valeu para ele entrar nos times e tudo mais. Então, o próprio votante poderia decidir. E você acabaria não ter essa questão de jogadores acabarem tentando forçar alguns jogos,
tem essa regra também, né, que tinha passado meio desapercebido por mim, de não é só jogar, né? Ele precisa ter 20 minutos pelo menos, né? Então a gente viu, inclusive, como eu falei, o Haliburton, alguns jogos beirando essa minutagem aí, então claramente talvez se poupando um pouco, né? Então, eu acho uma questão que a NBA vai discutir nos próximos anos. Já vimos aí que tivemos alguns casos que podem ter atrapalhado, e com certeza não é negócio para a NBA que alguns jogadores entrem em quadra visando só o número, de repente acabar tendo uma lesão. Isso pode acabar atrapalhando, né, a liga como um todo. Então, eu imagino que vai ser discutido nos próximos off-seasons por aí. Excelente, Léo. Vamos então pro próximo, pro segundo time? Meu segundo time, Gui, Não, deixa eu primeiro aqui, a gente variando. bora. Jalen Brunson, Anthony Edwards, Kevin Durant, Zion Williamson, aqui eu ousei com Zion Williamson, e Anthony Davis, Léo. Meu time também, Gui. Acho que a gente vai bater os dois. Batemos aqui 100%. E para mim, quer comentar e depois a gente fala do primeiro? Porque para mim o primeiro, eu acho que esse sim eu não vejo muita variação dos nomes. Temos aqui grandes temporadas, né, Gui? Acho que o Jalen Brunson, o Anthony Edwards poderia tranquilamente estar em um primeiro time, né? Se não fosse os concorrentes ali. A grande temporada do Zion, né, que você citou também, acho que a gente vai falar um pouco sobre, talvez, ali o que aconteceu com os Pelicans, né, que acabou se classificando, que acabou tendo o Zion lesionado. Uma pena, mas uma grande temporada dele, sendo o principal jogador desse time e com certeza merece estar aqui, né? O Davis, eu até fiquei meio assim de colocar o Davis e o LeBron na relação, porque o Porque a Lakers gente tá foi. falando de um time que foi super mal, né? Coletivamente. E então é complicado, né? Era, por exemplo, um Kings com dois, né? Acabei não colocando o Fox. Mas, obviamente, se você olhar individualmente, o Anthony Davis jogou muito, né? Teve um impacto grande, jogou grande parte dos jogos, acho que isso é uma grande notícia. Kevin Durant, meio naquela, né? A gente já sabe o que ele faz, tá ali fazendo toda noite. Então, felizmente, também é outro que conseguiu ficar saudável e é mais uma temporada boa dele. E esse é o ponto curioso dessa temporada, né? Que a gente teve grandes performances individuais e normalmente essas performances individuais é o sempre para a gente fazer com que alguma equipe suba de patamar, principalmente na Conferência Oeste. Mas esse ano foi muito atípico em relação a isso, porque a gente teve, por exemplo, o exemplo do Kings, que ganhou 48 jogos esse ano e ano passado e ficou em terceiro. Esse ano ganhou 46, nem foi para os playoffs. Tudo bem, disputou o play-in, estava ali na oitava posição, na nona posição, mas nem foi para os playoffs. Então a régua estava muito alta esse ano. Então, em alguns momentos eu pelo menos parava e pensava, putz, será que esse time aqui que teve uma campanha com mando de quadra valeria ter algum jogador nessa situação ou não? E aí é difícil você fechar essa conta, né? Porque no final do dia a gente teve performance. A gente falou aqui do Anthony Davis e LeBron, por exemplo, duas das grandes temporadas da carreira. A gente está falando do Durant, que é um dos grandes jogadores da história também, uma temporada muito sólida, e times que não tiveram, não afetou tanto uma campanha, porque o coletivo esse ano fez muita diferença. Exato. Temos aí grandes jogadores, outros poderiam acabar entrando, mas tem essa questão de classificação, até mesmo, né, por exemplo, o Jaylen Brown, que teve um Celtics aí dominante, poderia estar na nossa relação e não entrou, né? Então, muito NBA tem muitos caras bons, é difícil encaixar todo mundo, mas eu acho que esse segundo time também tem muitos jogadores meio óbvios, né? Não dá para deixar de fora Primeiro o time, Léo. Brunson, o Edwards. O primeiro time, Gui, eu falei em óbvio, eu acho que é mais ou menos por aí também, né? Doncic, Shai, Tatum, Antetokounmpo e Jokic. Copou. Não tem como ser muito diferente, né? Os principais aí jogadores, candidatos a MVP, talvez seja o top 5 aqui, né? E muitos jogadores aí que a gente já todo mundo espera que pegue esse primeiro time mesmo. Uma grande temporada do Shai, né? Talvez seja, vamos dizer assim, o intruso, o cara que a gente não colocaria ali no palpite antes da temporada, mas teve um grande ano, liderou o Thunder, que foi o líder da Conferência Oeste, né? Então é um grande caso aí também,
até mesmo para MVP, algumas pessoas falam, né? E o Shai jogou muito bem. E o que eu estava olhando aqui, Gui, que é interessante, que eu, pelo menos, coloquei só 5 jogadores do leste, viu? Os outros 10, né, já que são 3 times, são do oeste. Mas quando a gente vê, né, Léo, a gente teve o Celtics que se destacou demais. E aí, nesse sentido, você falou muito do Jaylen Brown ao longo da conversa aqui. Foi o nome do leste que eu pensei. Talvez o banqueiro também. Mas aí a gente já vê um time com 47 vitórias. Eu achei muito baixo para puxar ele para essa classificação aqui, mas para essa seleção, mas a gente vê claramente a diferença essa temporada, né? A gente falou muito, por exemplo, do Phoenix Suns. O Phoenix Suns, quando a gente olha a campanha estaria na terceira posição do leste, foi sexto. Então é uma diferença muito grande, né? Então, claramente, a gente acaba pensando ali na disputa que foi muito mais intensa. E a Conferência Leste teve muitos problemas, né? A gente vê o Bucks, se a gente for do Antetokounmpo, os Bucks durante boa parte da temporada abriu uma vantagem de 10 vitórias em relação ao segundo colocado, ao terceiro colocado. Então ficou meio que naquela situação ali de não tá tão perto do Celtics, mas não tá tão longe, dificilmente perderia a posição. Perdeu. Knicks teve problemas ao longo da temporada, Cavs teve muitos problemas. Então a gente olhava, eu pelo menos olhava para isso e ficava um pouco em dúvida se daria para puxar alguém ou não dessas equipes. Em consequência, na temporada, na Conferência Oeste, como a gente falou, foram muitos grandes times ao longo do ano inteiro, grandes histórias, então acho que acabou sendo mais ou menos por aí a minha reflexão. Vamos para o assunto principal, Léo? Bora preview, Gui. Preview começando, como a gente falou, para você que está pegando ali no YouTube, já hoje a gente já tem jogos acontecendo nesse sábado, 2 horas da tarde, 4h30, 7 horas, 9h30, e aí amanhã também, obviamente, domingo, já acontece também esse mesmo horário, os jogos. E obviamente, Léo, os times com a primeira campanha, que é o que a gente começa avaliando aqui, jogam só no domingo, porque os times que vieram do play-in na 8ª posição jogaram na sexta-feira, então precisaria ter pelo menos um dia de descanso. E é nesse sentido, Léo, a gente vai começar pela Conferência Leste, passando o primeiro oitavo, segundo sétimo e assim consequentemente, e depois voltamos para a Conferência Oeste para fazer essa mesma análise. E aqui é um ponto importante que a gente tem Boston Celtics, melhor campanha da NBA, disparado, contra a Miami Heat, que nessa série não terá Jimmy Butler, que ainda está com ausência, pelo menos não jogou nessa sexta-feira, do Terry Rozier, talvez retorne durante a série, dependendo da forma que acontecer esse confronto, Léo. E aí, é justamente o que eu queria começar te ouvindo. A gente está vendo o Miami Heat com baixas, o Celtics tem 10 dias aí, basicamente 7 dias, uma semaninha de desconto completo, descanso completo, e chega muito inteiro para esse momento da temporada. E por outro lado, a gente está vendo o Miami Heat sem 2 dos principais jogadores, pouco tempo de descanso. Talvez, se a gente fosse olhar aquela dinâmica que a TV brasileira adorou fazer recentemente, peça a peça, Léo, o único que o Heat levaria vantagem é sobre o Spoelstra. Mas como você vê as chances de Miami nesse confronto? Uma série bem complicada, né, Rick? Porque você tem ali, no geral, você pensaria Celtics e Heat, um confronto que aconteceu vários anos aí durante as últimas temporadas, o Heat teve sucesso em muitos momentos, como você falou, o Spurs é um grande treinador, né? Talvez o melhor aí entrando nos playoffs. Então, acho que o cenário, olhando de fora assim, poderia ser bem interessante para uma série boa, né? O que não acontece geralmente com o primeiro contra o oitavo. Só que a gente sabe que não funciona assim, né? A gente mesmo citou aqui recentemente que não dá para você apostar sempre que o Heat vai conseguir achar peças ali para conseguir surpreender. O Caleb Martin vai jogar muito uma série de novo, né? Seria de novo contra o Celtics. É muito difícil apostar nisso, ainda mais se o Jimmy Butler, que a gente sabe que o ataque muitas vezes depende do Jimmy Butler para conseguir pontuar, principalmente no final de jogo. E é aquele cara que acaba entrando na mente dos jogadores, né? Fez isso na temporada passada com o próprio Grant Williams, que não está mais no Celtics. E com esses desfalques, de novo com a temporada abaixo do Heat,
O Celtics é muito favorito aqui. Eu acho que é aquela série que, tipo, série que o Celtics, além de, entre aspas, ter uma revanche, né? De poder, de repente, varrer um Heat, que foi o time que eliminou na temporada passada, e você tem essa questão de uma vingança, é uma série para o Celtics não ter problemas, né? Eu acho que se o Celtics sair aqui com a gente falando algumas coisas negativas do time, já pode ser uma preocupação, algo que a gente não está esperando ver esse ano. É, aquele confronto quando a gente tem num filme de ação, Léo, principalmente aquele filme de lutinha que tem ao, o chaveamento ali e o grande favorito, que normalmente é o vilão, já derruba facilmente o adversário, né? No final do dia é isso que você quer dizer. Porque com o hit inteiro, já seria uma série que o Celtic seria muito favorito. Com o hit com problemas, tende a ser uma série mais facilitada. Obviamente, e a gente viu isso no jogo de sexta. O Tyler Hero tem números melhores, o Bam Adebayo tem um volume maior de jogo, mas o Jimmy Butler é a alma desse time. Eles dependem muito do Jimmy Butler, jogando bem ou mal. Ele é o cara que nos momentos críticos da partida coloca a bola embaixo do braço e resolve o jogo. Obviamente, você falou bem aí do histórico desse confronto. Ano passado o Heat eliminou o Celtics. Uma situação mais ou menos parecida, porque o Heat também se classificou em oitavo, o Celtics era segundo, e aí teve o confronto ali e o Heat bateu, o underdog saiu vitorioso. Mas aqui a situação é totalmente diferente, porque o Celtics evoluiu muito daquele time. O Celtics teve uma campanha, teve uma temporada inteira aqui com o Manzula, teve a chegada de peças que se encaixaram muito bem, e obviamente o Heat nos playoffs consegue ajustar muito bem a defesa. E acho que esse é um fator importante para a gente acompanhar como vai ser a questão das zonas, a zona mista, como o Celtics vai achar a resposta para isso, porque se o que a zona funciona bem é para esses jogos, para essas questões de infiltração, tentar fechar o garrafão, mas só que de uma forma geral também, o estilo de jogo do Celtics tem os drives, tem as infiltrações, mas só que vive das bolas de três. E aí, nesse sentido, não necessariamente a zona vai cobrir esses espaços de uma forma tão simples. Então, estou curioso para ver qual vai ser o ajuste do Miami Heat para cobrir esses espaços aqui causados pelo time. E tem um outro ponto também, né, Léo? Quando a gente fala de Miami, a gente sempre olha para esse cenário. E sem o Butler, acaba sendo um ponto também crítico, porque o time do Celtics não é o time maior, mais físico da NBA, joga só com Porzingis ali. Mas claramente esse é um fator também da fisicalidade. O Celtics, apesar de jogar muito no perímetro, eles gostam de um post-up, eles gostam de jogar ali, receber a bola em algumas situações próximos da cesta e criar também muitas finalizações a partir daí. Então estou curioso para ver como vai ser também essas jogadas de como o Miami Heat vai conseguir não só proteger o garrafão, como eles fazem muito bem, mas como vai ser esse complemento, porque o time do Celtics não é um time usual. A gente até debateu aqui outro dia, né? O Celtics é o maior volume de bolas de três do passado recente num time que chega nessa condição de playoffs. O Miami Heat vai ter que adaptar uma defesa, não para defender um ataque simplificado, é um ataque complexo aqui do Celtics, que traz uma inovação frente a muitos times aí que a gente viu nesse passado recente. E o Heat, até vendo o jogo contra o Bulls, né, que é um outro nível de time, eles tiveram sucesso ali, uma corrida rápida, conseguindo defender muito bem, e já jogando na transição, né, que eu acho que é onde o ataque talvez tenha menos problemas, porque a gente sabe que não é sempre que a bola de três do Heat está caindo, ainda mais se o Jimmy Butler, o jogo de meia quadra vai ficar mais complicado. Então, com uma defesa forte, que é o que eles acabam geralmente tendo, seria, acho que, o melhor caminho aí para eles começarem a ter algumas chances na série, né? Eu acho bem complicado, porque até mesmo na questão defensiva, o Butler vai fazer falta, né? Então, é muito difícil, né? Você conseguir imaginar que o Hackers vai continuar tendo vai ser um grande playoff no primeiro ano já, e tendo tanto volume. O Hero vai conseguir jogar bem ali, e ele é um cara que sempre é muito exposto, então acho que o Celtics pode explorar bastante a questão defensiva do Hero, né? E o Celtics, todo mundo basicamente pode ser um cara ali que é um mismatch, né? Então, muito complicado você imaginar cenários para não para o Heat vencer, né? Mas para o Heat começar a ter alguma chance. Eu acho que isso já é questão muito difícil, então Celtics é bem favorito, como eu falei.
Eles precisam sair dessa série bem, ganhando, de repente não uma varrida, mas um 4-1. E acho que é o que o Celtics tem que fazer nessa série, tem que se impor, e é o que a gente espera deles, né? Mas só para fechar esse ponto, Léo, você falou um ponto que também, historicamente, a gente vê o Heat fazendo isso, que é justamente defesa forte, jogar em velocidade. É até diferente um pouco do Heat da temporada regular, né? Normalmente tem uma defesa muito forte, mas um dos paces mais lentos da liga. Eles gostam de jogar um pouco mais devagar. E a gente até vê isso em muitos momentos da própria pós-temporada histórica, mas em alguns momentos eles conseguem puxar rápido esse contra-ataque. Obviamente eles gostam do jogo de meia quadra, mas eles também têm a capacidade de imprimir velocidade nessa transição. Mas o Celtics não é um time que oferece muito essa possibilidade para o ataque adversário em transição. O Celtics consegue se recuperar rapidamente, não é um time que carrega a disputa de rebote ofensivo, é um time que faz a transição muito rapidamente. E é aquilo que a gente fala mais sempre, né, Léo, quando a gente falamos desse Boston Celtics. Turnovers. No final do dia, se tem um ponto que o Celtics pode começar a se complicar, e aí, por ser esse primeiro contra o oitavo, acho que é uma boa resposta que o Celtics dará para toda a liga se conseguir controlar bem essa batalha dos turnovers e não oferecer esse jogo de velocidade, de contra-ataque para o adversário. Acho que se a gente vê o Celtic seguro nesse sentido, porque é uma das grandes defesas aqui da liga, a gente vai ver muita gente olha para o Celtic e às vezes acha que não é o time que vai ser candidato, muito pelos problemas históricos que a gente não viu esse ano. Então, se a gente vê aqui mais uma vez a consolidação do que foi nessa temporada, do time não cometer tanto turnover, não dar tanta possibilidade do jogo de contra-ataque para o adversário, não só o Celtics mantém os stonks, vamos dizer assim, as apostas nele, mas acho que até cresce de valor, viu? Se a gente vê problemas de turnovers, apesar de ser 4-1, vai dar um pouco do mapa da mina que todo mundo imagina que o Celtics tem, apesar de não ter visto essa temporada. Dito isso, Léo, não sei se você quer fazer algum comentário, podemos ir para os placares. Eu apostaria, Gui, sendo sincero, em 4-0, viu? Respeito o Spoelstra, o nosso querido Hit, que já, novamente, quem sabe poderia nos calar a boca, mas eu não vejo muitos cenários aqui, inclusive até por ser o Hit, eu acho que o Celtics tem essa questão de repente, querer varrer, né? Um time que venceu ano passado, sendo o underdog, embora naquele caso ali, o Hit a gente já sabia que eles estavam chegando, né? Porque já tinha eliminado o Bucks, já era o final de conferência ali. Então, eu acho que o Celtics tem todos os motivos para querer essa varrida. A gente sabe que não é sempre acontece, né? De repente um time ali entra num jogo ali mais displicente, já sabendo que a série, praticamente eles vão ganhar. Mas eu acho que por ser o Heat, o Celtics tem tudo para querer dominar essa série e vencer os 4 jogos. Léo, aqui eu vou no 4-1 porque eu respeito o Spoelstra, mais que deveria essa temporada. Não o Spo, o Hit. Deixa eu refrasear aqui, que agora que a gente tá no YouTube, às vezes um corte pode pegar mal, Léo. Mas eu respeito mais que deveria esse Miami Heat, muito por conta do Spoelstra. Ficou melhor assim? Isso, e meu amigo Yuri que nos escuta aqui, talvez ele te respeite mais por você falar assim do Heat. Mas eu coloquei 4-1, Léo. Não É. foi uma grande situação também. Mas acho que também não pode cobrar muito mais a gente, né, Gui? Tem como a gente chegar aqui e apostar no Heat, né? Tem que cobrar a diretoria, né? Diretoria incompetente, Leonardo. Próximo jogo da Conferência Leste aqui. E uma situação curiosa. Eu não queria ser o segundo colocado nessa situação, viu, Léo? Talvez eu preferia até me classificar em terceiro, sei lá, porque você pegar este 76ers, que pré-lesão brigava ali pela segunda posição, era o grande time para bater de frente com o Bucks naquele momento. E aí a lesão fez com que o time despencasse. Mas é um time que vai depender muito do que a gente vai ver com o próprio Joel Embiid. De qual recuperado da lesão ele está, mas como ele está condicionado. Nesses últimos jogos aqui, a gente vê ele muito cansado em algumas situações, né? Botando a mão no joelho ali para respirar, não que tá sentindo dor, mas para dar uma respirada, parece que cansou. E aí, nesse sentido, para o Sixers também foi bom, já a classificação rápida contra Miami Heat, ali na disputa do play-in, já ter alguns dias de folga para chegar muito bem nesse confronto. E aí, nesse sentido, Léo, também pegando esse jogo contra
o Miami Heat. Como é bom ter um técnico, né? Qual a diferença que faz ter um técnico? E aí, pelo lado dos Knicks, Julius Randle, como a gente abordou aqui, está fora. E aí, a gente viu como queria começar essa questão para você, para a gente começar a desenvolver a conversa a partir daqui, mas me preocupa esse confronto, assim como a gente falou do anterior, justamente o que a gente viu do Nick Nurse ao longo da temporada, os ajustes que ele fez até no jogo contra o Heat, porque o Heat imprimiu essa boa defesa e a gente viu o Nurse fazendo ajustes para conter essas situações, e o Thibodeau já tem um ataque mais simplificado. Então, olhando o histórico de lesão do Embiid voltando agora já 100%, como o time se portou contra o Sixers, se recuperou e como eles estavam antes. E esse Knicks que teve alguns problemas ao longo da temporada, Léo, eu tô louco em pensar que há uma chance meio que de igual para igual nessa série? Cara, eu acho que é uma série bem parecida, porque não é o comum entre segundo e sétimo, né? Mas como você falou, o Sixers com o Embiid não é o sétimo colocado. O Sixers com o Embiid é um time que estaria ali junto com o Knicks, talvez brigando. Poderia ser segundo colocado. Tem um grande treinador, que é o que faz diferença em playoffs, né? Essa questão de ajustes, de repente de entender alguns pontos importantes e, e se destacar por conta disso, né? Então, acho que o Sixers tem boas chances. Óbvio, como você falou, tem a questão do Embiid, é ver como vai ser a série dele, né? Se ele vai conseguir jogar bem, não só a minutagem dele, e como você falou também, a questão de teve um pouquinho mais de descanso. Playoffs, apesar de ter alguns momentos corridos ali, né? Por exemplo, o jogo 2, eles vão jogar. Eles têm um jogo hoje, né? Que a gente está gravando aqui no sábado, o jogo 2 já é na segunda, mas o outro já é só na quinta, o jogo 4 é só no domingo. Então você tem um espaçamento grande entre os jogos aí, que eu acho que pode ser bem interessante para o Embiid também se recuperando, né? De repente já chega ali no jogo 4 mais próximo do 100%, que eu não sei se vai acontecer até mesmo durante os playoffs, né? Não sei se é tão simples essa recuperação de lesão jogando, né? Mas eu imagino que o Embiid estando próximo do ideal, ele coloca o Celtics bastante no nível dessa série aí, porque além de ser um cara que estava performando no nível MVP, como você falou, né? Até a questão do Nurse, ele pode dificultar bem um jogo do Knicks que sem o Julius Randle depende bastante, né? Como você falou do Brunson, depende bastante. Ele é um cara que vem uma sequência ótima, final de temporada regular aí, pontuando bastante, é o principal criador do time. E a gente já viu o Nurse lidando com jogadores assim, né? A gente lembra da série dele contra o Curry, a marcação que ele fazia diferente. Então, eu acho que o Knicks pode se ver em algum momento sentindo a falta do Randle, esse segundo criador, de outros caras que podem pressionar ali o garfão do Sixers, porque de repente a bola não, eles vão pressionar o Brunson, a bola não vai estar na mão dele, e aí você depende de Josh Hart, de Vincenzo. Então é algo que eu acho que pode ser interessante nessa série, e eu acho que tende a ser um ponto importante para o Sixers, né? Como eles vão conseguir defender o Brunson. E aí, esse é o ponto que é a chave para mim do confronto para os Knicks, Léo. Porque eu lembro que eu falei aqui recentemente que poderia estar até comentando uma heresia, mas achava que os Knicks até jogavam mais bonito sem o Randle e com o resto do elenco, porque a bola rodava mais, o Randle é um monopolizador no ataque, então algumas ações a gente vê ele com a bola na mão por 4, 5 segundos, e obviamente isso faz com que o jogo fique um pouco mais travado. Mas falava também que acho que em algum confronto de playoffs poderia fazer muita falta essa ausência. E acho que a gente chegou nesse momento de inflexão. O time foi bem, sem o Randle, conseguiu segurar as pontas e ele não volta essa temporada em nenhuma das situações. Mas não sei se é o suficiente para jogar contra esse adversário. E como eu comentei mais cedo, seria talvez o pior sétimo colocado que poderia se ter nesses confrontos, porque o Sixers com o Embiid era um time de primeira prateleira aqui da NBA. Então me preocupa muito justamente esse ponto, porque a gente vai ver aqui, certamente veremos o Nick Nurse preparando uma defesa específica para lidar com o Jalen Brunson. E aí a gente vai ter que ver o resto do elenco produzindo e criando e resolvendo jogadas.
Fora o fator do garrafão, né, Léo? Porque esse vai ser um confronto interessante também. Tudo bem que o Randle não seja um grande defensor necessariamente nessa posição, mas a gente provavelmente vai ver muito das ações dos Sixers passando pelo Embiid, seja para finalização das jogadas, seja para construção das jogadas. Então esse é um ponto de ajuste que a gente viu muito esse ano, desde a saída do Harden também, esses Sixers utilizando o Embiid mais para esses handoffs, para essas jogadas de post e construindo o ataque a partir dali. E nesse sentido, a gente viu contra o Miami, por exemplo, o Batum conseguindo ter um excelente volume da bola de três, muito pelas preocupações que o Miami tiveram com as principais estrelas aqui do Sixers e como o time se portou a partir daí, né? É um confronto que imagino, e playoffs passa muito por isso, por como as estrelas lidam com as marcações e acham as respostas, mas acho que esse confronto parece até um comentário meio simplificado, mas eu acho genuinamente que esse confronto passa pelas peças de apoio, por esse elenco de apoio, para a gente ver como é que o jogo vai se resolver a partir daí. E a gente viu, né, o Knicks recentemente aí tendo problemas em bolas de três nos playoffs, né? E eles melhoraram o elenco com relação a isso. Então, DiVincenzo, você tem o Anunoby, né, que é um bom arremessador ali, principalmente no corner. Então, acho que isso também pode chamar atenção ali de ser esses caras, como eu falei, em um jogo ali que o Bronson está mais marcado, eles vão ter espaço, esses arremessos do perímetro, então acho importante que o elenco de apoio teve esse crescimento, né? A gente teve a grande temporada de Doncic, que a gente já citou muito aqui, o próprio Josh Hart é um jogador que tem um papel importante nesse time, como eu falei, o Anunoby, que também é outra peça interessante, né? Ver o quão saudável está o Anunoby, embora não tenha o jogador específico, né? Talvez fosse o Randle, que aquele cara, não, esse aqui o Anunoby vai marcar ele grande parte do tempo, talvez seja até uma função para ele marcar mais o Brunson agora, né? Mas ele é sempre muito importante, porque ele eleva muito o patamar dessa defesa, né? Ah, mas calma aí, repete aí, porque você falou Anunoby marcando o Brunson. O Brunson marcando o Maxey, que é um ponto importante, né? Então, a gente tem, acho que vai acontecer com muitas dessas posses, né? Você colocar o Anunoby no Maxey, que é, apesar de ter uma posição diferente, o Anunoby é muito versátil, é um cara ainda muito maior, né? Pode dificultar os arremessos do Maxey, que a gente falou do Brunson, né? Mas com certeza também o Tibbs não vai deixar o Maxey jogar, ter o seu espaço ali também, né? Então, com certeza vai ser também uma marcação interessante nele, o Anunoby pode ter esse papel, né? Mas mesmo assim, vamos ver como ele tá. E a gente sabe que o Tibbs não perdoa, viu, Gui? A Nube tiver 70%, ele vai jogar 46 minutos. Então, vai ser interessante ver essa condição física dele também. Esse é um ponto, né, Léo? Porque o Knicks também teve uma semaninha aqui de descanso, então, obviamente, chega nessa disputa de playoff muito mais inteiro aqui em relação ao resto do confronto. Se o Sixers tem algumas dúvidas físicas, principalmente envolvendo o Embiid, os Knicks chegam com as peças que tem muito bem fisicamente. A gente viu o Anunoby sofrendo ali nessa reta final, problemas de lesão, mas voltou muito bem, já está em condições de jogar há bastante tempo. A gente viu os Knicks justamente forçando esses jogadores a jogar um alto volume nessa reta final também, que a segunda posição era importante. Mas essa semana de descanso acho que faz com que a questão física não seja importante para esse começo de confronto. Mas você falou bem aqui também nesse sentido, porque é uma série que já tem um jogo 1 e 2 aqui muito próximo um do outro. Então, estou curioso para ver também como vai ser essa questão física, porque o Thibodeau tem um elenco mais fechado nesse sentido. Mas playoffs a gente vê isso, né? A gente destacou ano passado o Nuggets sendo campeão com 7 jogadores. A gente viu o Bucks há 2, 3 anos atrás sendo campeão com 7 jogadores. É nesse momento que a gente vê justamente esse elenco afunilando as peças e reduzindo a quantidade de jogadores que a gente vai ver. E nesse sentido, o Knicks não só já está habituado a fazer isso, mas também tem um elenco jovem. Tem um elenco ali com jogadores abaixo de 30 anos, com muita capacidade física. Então, para mim, esse vai ser um ponto importante de acompanhar. Se tem um ponto que eu acho que o Knicks leva vantagem no confronto, é esse, Léo. Essa adaptabilidade a jogar um alto volume, a já estar habituado a se portar nesse sentido, porque nesses momentos dos playoffs, quando começa os playoffs, você não quer ter um jogador médio ou ruim em quadra. Se seus titulares tiverem capacidade de jogar o maior tempo possível, é sempre bom
valorizar esse tipo de ação. E nesse sentido, é a parte que o Tibes força o ano inteiro o elenco. E se eles estiverem em condições nesse momento de ter esse volume, vai ser importante. Léo, seus palpites. Cara, talvez eu seja canário agora, viu, Gui? Porque no nosso Instagram, postei um palpite ali, né, que eu fiz, com os Sixers vencendo, né? Inclusive o Sixers no meu palpite chegava à final de conferência ali. Mas eu vou aqui com o Knicks em 7. Eu acho que essa disparada para mim a ser mais difícil de toda, não só do leste, mas de toda a NBA nessa primeira rodada. Com toda a questão que a gente falou, que talvez o Sixers, se eu apostasse com o Embiid, ele vai estar bem para jogar os seus 35 minutos por jogo, talvez eu fosse de Sixers aqui, mas eu não tenho essa certeza. Então eu vou apostar naquele. Eu tenho uma pendência ali. Tô pendendo um pouco mais ali pro Knicks, então é aquele palpite ali em 7 jogos, que é sempre muito equilibrado, né? Eu vou com o Léo das redes sociais, Leonardo. Vou com Sixers em 6, 4-2. Concordo com você, é uma das séries mais difíceis. Para mim, essa e Eu a tô do me. Clippers e Mavis são as duas séries mais difíceis de palpitar. Não só de palpitar o resultado, mas até o vencedor. Então, nesse sentido, eu ouso aqui, porque eu confio mais no Nurse que no Thibodeau. Eu tô parecendo aquele filme fragmentado, viu, Gui? Várias personalidades. A de hoje aqui escolheu o Knicks. Mas faz parte, viu, Leonardo? Essas personalidades faz parte de todos nós. E eu fui de Sixers, Léo, pro nosso amigo Marco Túlio ficar feliz. Já É, viu o porque torcedor do time ficar feliz com a derrota? é o nosso caso do Marco Túlio e o nosso Yuri também, né, Gui? Será que se por exemplo, o Lakers surpreender ali na Conferência Oeste, eu acho que o Yuri vai querer que o Celtics nem chegue na final, né? Para não ter esse perigo de enfrentar o Lakers aí. É, Leonardo. Mas se eu vejo dificuldades para prever o resultado de Knicks e Sixers, Léo, eu tenho muita dificuldade de prever o que pode acontecer em Bucks e Pacers. Porque o Halliburton não chega na sua melhor fase. E te surpreende, Leonardo, uma equipe que com problemas, muitos problemas, às vezes nem tão problemas tão grandes assim como os Bucks, mas tinha uma margem de 10 vitórias sobre o terceiro colocado, demite o seu treinador, traz o Doc Rivers, os Bucks a partir daí tem uma campanha com o Rivers de 50% de aproveitamento e perde a segunda posição que era tão clara. É difícil prever esse Bucks porque é um time que não melhorou em nada, né? Na prática, trocou o Exato. Rivers e não melhorou em nada a partir daí. A gente chegou em algum momento a elogiar a defesa, não pelo que eles entregaram de fato, mas pelo que parecia em alguns pequenos sinais do que eles ajustaram de rota, mas na prática não melhorou em nada. E o ataque, que tinha problemas, a gente questionava isso também anteriormente, mas a gente não viu Lillard e Giannis jogando mais próximos, mais juntos. Mas por outro lado, Siakam é uma baita aquisição para o Pacers, mas o Halliburton não vive suas melhores fases. É um confronto que também eu tenho muita dificuldade de prever. Aqui, Léo, soma-se a isso, Bucks comando de quadra, mas o histórico na temporada é totalmente favorável ao Pacers. Acho que o Bucks só venceu um jogo. O Bucks só venceu o jogo e não tinha Siakam ainda também, né? Quer dizer, mudou bastante, como você citou. O Halliburton, nesse período final aí, obviamente jogou mais limitado. Será que ele vai voltar bem? Será que ele consegue agora estar num bom nível? Ele claramente mudou o jogo dele, né? Não parecia ali, principalmente na questão do perímetro, arremesso pior. Então, será que essa semaninha de folga vai fazer a diferença para a gente ver o Halliburton mais perto ali do ideal? Óbvio, o time depende muito dele, embora a chegada do Siaka também tenha outras possibilidades, né? Para o ataque do Pacers ali, um outro jogador também que tem a bola na mão, pontua bastante. E, E surpreendentemente, a defesa melhorou bem com o Siakam. que é o ponto E você interessante, né? falou isso antes. Você antecipou essa. Porque a gente, o Pacers, né, não dava para ir para os playoffs com uma defesa tão exposta, né? E eles conseguiram ser o time mediano aí nessa reta final. Siakam muito importante nisso, mas também o Smith, o próprio Nembhard também, né? O segundo anista do time ali entrando na rotação e sendo um defensor bem interessante para o perímetro. Então o time está conseguindo ser
ser um time um pouco mais destacado na defesa, embora ele ainda mais mediana, né? Só que você deixar de ser o 30º para ser o 15º, apesar de não parecer tanto, né? Já é muito com um time que tem um ataque super poderoso, né? E a grande questão para mim nessa série, Gui, é que a gente sabe que talvez o Yannis não jogue os primeiros jogos, né? E aí, para um time Esse que é um joga em ponto, a casa, gente tá na dúvida. É sempre um ponto. O Yannis mesmo deu declaração essa semana falando que já jogou com lesões na carreira. Não entendi, não decifrei se ele quis dizer que lesões como essa ou não. E que jogava normal. E a partir de algum certo momento ele passou a se preservar mais o seu físico. Então eu não interpretei isso, Léo, como. Eu não capturei que tipo de mensagem ele queria passar. Será que a gente vai ver ele cedo aqui? Porque esse é um fator também. Ano passado a gente já viu essa situação, né? Ele estava machucado também, não jogou contra o começo da série contra o Heat. Quando ele chegou já era tarde. e o Uji, né, o Chance também falaram sobre isso, que ele deve perder até o início da série, mas o Bucks está confiante que ele retorna durante, né? E o Bucks joga as primeiras em casa, né? Então, se você acontecer uma catástrofe sem o Yannis, sai perdendo os 2 primeiros jogos, é muito difícil para você voltar, né? Porque apesar de ser um confronto de terceira ali contra sexto, como a gente citou, tem o Pacers que ganhou bastante desse time ali na temporada, tem um ataque super poderoso, como eu citei, o próprio Siakam que não jogou os confrontos. Não ter o Yannis impacta nisso também, né? Porque o Yannis seria um jogador ali pela questão física para marcar também o Siakam ali no mano a mano, impedir um pouco ele ter uma produção mais ofensiva. O elenco do Bucks já é super curto e o Yannis é justamente o cara que geralmente tem a vantagem contra o Pacers, né? De conseguir pontuar bastante no garrafão, ser muito dominante ali, e é algo que faz sem ele, obviamente o time do Bucks é muito pior, né? Então, de repente o Yannis não perder só um jogo, perder os 2, 3 primeiros ali, já fica muito mais complicado. Então é uma questão que a gente vai precisar ver ao longo da série. Não dá para duvidar que ele vai voltar, né? Diferente do Embiid, que tem um histórico mais complicado, o Yannis é um cara que a gente imaginava que estava fora de uma final, voltou no primeiro jogo e parecia o mesmo, né? Não parecia que tinha tido aquela lesão horrível. Então, dá para apostar que ele pode voltar. Mas o Bucks depende muito dessa volta dele, como eu falei, não só a questão de dominância ali no garrafão, de defender um cara como o Siaka, e a gente viu que o Lillard ainda não se tornou aquele jogador que a gente esperava, né? E sem o Yannis, você dependeria muito do Lillard ser aquele jogador que consegue infiltrar bastante, está sempre punindo os times ali que acabam dando espaço no perímetro. A gente viu os série em playoffs dele sendo um cara ali de 50 pontos. Teria que ser algo nesse nível para esse Bucks, de repente, amenizar um pouco esses primeiros jogos sem o Yannis. É isso que eu ia falar, Léo. Se a gente tivesse visto uma temporada do Lillard de All-NBA, de uma disputa ali de muita capacidade, acho que a gente poderia falar, talvez o time aqui, porque a gente também está analisando o confronto do terceiro contra o sexto, né? Talvez o Bucks conseguiria se virar. Porque tem talento, tem o Middleton, tem o Brook Lopes. Em outros momentos, em outras situações, a gente já viu o Brook Lopes fazendo bem o trabalho ali nas ausências do Yannis em uma situação ou outra pontual. Mas nesse elenco, como as coisas andam aqui, é difícil imaginar que a substituição seja simples assim. Então, também não tenho muita confiança nesse momento do que pode acontecer efetivamente. Mas é uma situação que talvez a gente olhe e pense, né, Léo? Porque o Bucks errou demais essa temporada. Acho que tomou decisões equivocadas com o treinador, e muita gente comentava que a chegada do treinador era porque o Yannis gostava dele, e aí demite rapidamente. Onde é que o trabalho tinha problemas, mas não eram problemas graves, pelo menos o que saiu a público. E aí traz o Doc Rivers com seu histórico gigantesco de problemas também de armação e tudo mais. E o Pacers, apesar de tudo, apesar da defesa, vive uma melhor fase. É difícil pontuar aqui. E aí a série vai ser resolvida muito pelo Haliburton e como ele está.
e pelo Giannis, e qual momento ele vai voltar e como ele vai estar também. Então, é difícil também de prever essa série, porque temos duas incógnitas grandes aqui, porque o Pacers sem o Haliburton também sofre muitos problemas. E o Sim. Giannis, a gente não sabe o que esperar dele nesse passado, nesse presente, nesse futuro próximo. É. E o Pacers, né, com um time que joga muito rápido, né, a gente via como o Bucks sofreu, né, naqueles jogos ali com o Pacers tendo um time muito rápido, pontuando bastante, como a gente falou agora, teve a chegada do Siakam também, que é um jogador que pode ali, em outros momentos, principalmente ali na meia quadra, pontuar bastante, ainda mais sem o seu principal marcador. Então é um time que tende a produzir bastante pontos, né? E se o ataque do Bucks ainda sem o Yannis não encaixar, né? Como eu falei, não ter o Lillard produzindo muito, não ter o Middleton também com alto volume. O Portos acaba tendo algumas boas partidas sem o Yannis, mas não é um cara que a gente vai confiar, né? Que vai manter esses números ali numa série, principalmente algum 2, 3 jogos. Então, se o ataque do Bucks não produzir muito, eu acho que não vai ser a defesa que vai conseguir parar esse Pacers, né? Não é o caso de quando você tira um cara, até mesmo, por exemplo, o Lillard, você fala, putz, a gente vai perder muito ofensivamente, mas de repente a gente coloca um cara aqui que ajuda a melhorar a nossa defesa e tudo mais. Não, o Yannis é pilar para essa defesa também. Então é muito difícil você imaginar algum ponto que o Bucks consiga melhorar e causar um desconforto para esse Pacers, né, que deve ter uma produção grande ofensiva, e aí o que o Lillard vai conseguir fazer, né, que o Middleton vai conseguir fazer. Que é a questão também de a gente apostar, né? Será que só por chegar em playoffs o Lillard volta a ser mais aquele cara ali que em muitos momentos carregava o Blazers? Será que o Middleton, enfim, volta a ser aquele jogador que a gente já viu ali, com jogos de 30 pontos em playoffs pro Bucks? Então, é algo que não dá para apostar, né? Não é o São que a muitos gente viu cis, na né? temporada. Exato. E aí você começa. E tem a questão do, como você citou, o Doc Rivers, né? Não é um cara que eu acho que vai achar grandes soluções para esse time também, para parar esse ataque do Pacers, e também nem tem tantas peças para fazer essas mudanças, né? Então é bem complicado. Tá se desenhando um cenário terrível, viu, para o nosso Bucks. Viu? Sabe o que está se desenhando também? O quê? Um. Acho que você tá aqui engasgado querendo falar seu palpite, Léo. Não, esse eu não vou mudar aqui. Eu coloquei lá no nosso Instagram e eu coloquei o Pacers avançando. Lá, se não me engano, não aparece enquanto jogos, né? Mas eu coloquei o Pacers avançando em 6. Justamente por ter essa desconfiança que não só que o Yannis, eu acho até que o primeiro jogo ele com certeza não joga. Mas eu acho que, pelo que o Chance e o hoje falaram, é possível que ele nem jogue o segundo. E não é aquele caso que você pode perder os dois e em casa você resolve, né? Você está jogando os dois em casa. Então, por isso que eu apostei no Pacers. Eu vou usar aqui, Léo. Bucks em 3. Bucks em 7. 4-3. Você É. usou porque em 3. Se o Bucks ganhar em 3 aqui, é porque tem alguma coisa errada nos caras que estão fazendo as contas Bucks ali nas 4-3. séries. Leonardo, vamos pro que importa. Aqui não vamos ficar me enchendo o saco. Bucks 4-3. É, e você me zoou, Gui, que eu falei que o Anunoby ia marcar um Brunson. Tem que aproveitar esse momento. Não, ali eu não te zoei. Eu quis só te avisar da informação que não Não, era ainda bem que você me para os avisou, que nossos ouvintes. imagina o ouvinte novo chegando e vendo eu falar que o Anunoby vai marcar um jogador do time dele. Fala, o que esse cara tá falando? Você sabe que é E NBA, por depois. acaso? E imagina saber menos ainda. Melhor de 3 aqui, Léo. Cavs e Magic, Léo. Eu brincava ali com o Vag num grupo que nós estamos, que eu falava que ia ser o jogo mais feio da, da pós-temporada aqui desse primeiro confronto. Não querendo desmerecer os times, acho que são defesas espetaculares, tem jogadores fantásticos, mas o ataque dos dois são muito travados, né, Léo? A gente viu o Cavs, aliás, acho que essa temporada, se eu sou o general manager do Cavs, eu não deixaria passar esse ano, Léo, se eu sou o Kobe Altman, eu não deixaria passar esse ano uma decisão em relação a um elenco menor, um elenco mais fluido, porque claramente aqui acho que o experimento já não deu certo em relação aos Bigs, e aí até mesmo em relação ao Garland. Acho que o Garland parou na carreira em alguns momentos, e pensando aqui no talento que você tem com o Spider Mitchell,
você precisa ver como é que você potencializa esse time ao redor dele. Eu acho que as peças que a gente tem aqui no Cavs não dão esse indicativo, então começo já a me preocupar com o futuro de Cleveland. E por outro lado, acho que o Magic é um time jovem, é um time que chega sem muita responsabilidade, mas também tem problemas ofensivos. São duas defesas muito boas e dois ataques problemáticos, Léo. Mas, obviamente, a experiência do Cleveland é um fator também, né? Eu acho que é um fator. Não sei se estou. O Magic é um time super jovem, né? Acho que grande parte aí tá tendo seu primeiro playoffs da carreira. Pelo menos do quinteto que eu lembro, né? O Wagner, o Banqueiro, o Suggs, o próprio Wendell Carter que veio do Bulls também, né? Eu acho que são jogadores que estão na sua primeira temporada em playoffs. É um time, como você falou, um confronto, né? Com duas defesas muito fortes, times que fecham bem o garrafão, que tem ali essa questão defensiva que a gente imagina que vai ser a tônica da série, né? Placares mais baixos. E aí talvez o embate, né? O Mitchell contra Paulo Banqueiro, quem vai conseguir se dar melhor nessa série. Ambos também têm um matchup interessante, né? Suggs, o Mitchell jogando contra o Suggs, o Banqueiro jogando contra o Mobley. Então vai ser bem interessante. Eu acho que são times ali, apesar dessa experiência maior do Cavs, que acabam se equivalendo, né? Não à toa a campanha foi bem parecida e ambos têm problemas ofensivos, né? Mas eu imagino que vai ser uma série bem parelha e espero aí que acho que alguns caras podem fazer a diferença, né? Franz Wagner pro lado do Magic, ser esse companheiro ali ao redor ali do Banqueiro, um cara que de repente uma série arremessando o melhor do perímetro já pode ser importante para esse time. E você citou o Garland, né? Eu acho que esse é o jogador que a gente esperava mais durante o ano. Tudo bem, a temporada do Kevin como um todo foi com questões de lesões. Ele também teve lesionado há bom tempo. Eu acho que é natural ele não conseguir ter uma produção tão boa, mas principalmente o final de temporada do Kevin foi bem abaixo, né? E é quando o time estava completo. E o Garland foi um desses jogadores que jogou abaixo, arremessando mal, tomando decisões piores. E no momento que o Mitchell também estava na sua melhor forma ali nesse último momento, a gente esperava um pouquinho mais um crescimento dele, né? Será que isso vai acontecer nos playoffs? Para um jogo, uma série que tende a ser tão problemática para os dois times na questão ofensiva, o Garland vai precisar aparecer mais, né? Se você deixar tudo na conta ali do Mitchell, vai ser mais um ano que o Kevin vai sofrer nos playoffs na questão ofensiva. Então, acho que talvez, como você falou, a questão do front office aí do Cavs, o que acontecer nessa série vai ser importantíssimo pro futuro desses caras, né? Quem sabe, de repente, a gente não vê um desses jogadores no Cavs ano que vem. E você citou alguns nomes aqui, Léo. Eu estou bem curioso também com uma outra parte desse confronto e outras histórias aqui. Eu estou muito. Se eu falei que o jogo vai ser feio de alguma forma, eu não estou muito ansioso nessa parte. Eu estou muito ansioso para ver os matchups de Jalen Suggs contra Spider Mitchell, de Banqueiro contra Evan Mobley. Acho que são os confrontos altos dessa série, porque o Suggs fez uma das grandes temporadas defensivas para um armador desse ano e melhorou muito ofensivamente também. E, obviamente, o problema defensivo do Cavs passa em parte por Spider e Garland. E, por outro lado, o principal jogador do time adversário vai ter a sombra ali de marcação com Evan Mobley, que é um dos potenciais melhores defensores desses jovens jogadores. Então, são confrontos muito interessantes. Acho que a definição do resultado passa também por quem vai conseguir levar melhor nesse confronto. Mas quando a gente amplia um pouco o horizonte desse confronto, né, Léo? O Magic tem mais problemas da bola de três que o Cavs. Acho que a defesa do Magic é uma grande defesa, mas eu confio mais na versatilidade da defesa do Cavs nesse sentido. E os jogadores, principalmente Spider Mitchell, é o melhor jogador dessa série, desse confronto. E aí isso é um fator para eu imaginar que o Cavs leva uma vantagem de 4-2 nesse confronto. Eu acho que o Mitchell é o melhor jogador. Talvez não seja o melhor daqui a uns anos, né? Eu acho que o Banqueiro pode ser um cara melhor do que ele. Mas nesse momento, o que a gente viu da temporada, exceto esse final, né? Que a gente tava voltando de lesão, o Mitchell é o melhor jogador. Eu acho que tem mais peças também. Alguns caras podem fazer diferença. Eu acho que para os dois lados, inclusive, por exemplo,
um jogo bom do Cole Anthony vindo do banco, uma produção ofensiva fora, um pouco acima da expectativa, pode ser o diferencial para um jogo que deve ser tão equilibrado, né? Assim como o Carlos Lever, que teve bons momentos da temporada esse ano, e pode ser um cara que pode vir do banco também. Acho que esses coadjuvantes aí, que acabam tendo um papel importante, podem fazer diferença em algumas partidas e em jogos que tendem a ser, como a gente falou, com placar menor. Mas eu também apostaria no Cavs. Talvez 7 jogos, viu, Gui? Não sei se estou me empolgando muito para que, apesar de não ser uma série das que tem a maior expectativa, né? Um jogo 7 é sempre bem-vindo, Não, fale então por você, eu tenho expectativa nesse confronto. não, a expectativa em relação a até os times, né, como a gente falou, jogos aí mais virtuosos ofensivos. Não é nessa série, mas eu espero bem sendo bem parelha e também não dá para reclamar, né? A gente não está falando aqui de um confronto entre Hornets e Pistons. São dois times que estavam ali com mando de quadra e têm os seus méritos defensivos, então, apesar de não ser, como eu falei, em termos ofensivos, a série que chama mais atenção, eu espero bastante emoção, muita defesa e alguns jogos épicos. Quem sabe a gente está vendo o surgimento de um banqueiro, né, no seu primeiro playoffs. Então, estou bem na expectativa. Aposto mais no Cavs por conta aí que eu acho que eles têm um pouquinho mais de peças e mais experiência para ir solucionando os problemas durante a pós-temporada. Eu também tô por aí, Léo. Agora a gente fecha aqui, ó. Os dois apostaram no Celtics no confronto contra o Heat. Eu apostei no Sixers, você apostou no Knicks. Os dois, você apostou no Pacers no confronto contra o Bucks. Eu apostei nos Bucks e os dois apostaram no Cavs. Agora a gente caminha para Conferência Oeste, Léo. Thunder, um dos times com a primeira posição da conferência mais jovens, na média de idade, 24 anos. Shai Gilgeous-Alexander jogando muito bem. Vários jogadores aqui em excelente fase, enfrentando o Pelicans, que não tem Zion Williamson, Léo. Eu já não estava muito no bonde do Pelicans contra o Kings no play-in. Eles perderam para o Lakers, e aí uma tristeza, porque lá o Zion se machucou. Não uma lesão grave, lesão muscular, mas que é o suficiente para tirar dessa série. Mas venceram ontem de maneira fácil contra o Kings, e aí chegam nesse confronto Thunder e Pelicans. Thunder é muito favorito, né? Thunder é favorito, porque foi um time bem melhor durante o ano, né? A gente citou aqui durante a temporada como o ataque produzia bem, com aquele estilo de muita infiltração, arremesso de meia distância, tinha bola de três, uma grande porcentagem também. Muitos jogadores podendo dividir essa função, né? Não é um time que depende tanto do Shai só ali nesse estilo de jogo. E o lado do Pelicans, eu acho que poderia ser uma série bem interessante, viu? Se tivesse o Zion, como ele consegue ser dominante ali no garrafão, né? Você tem o Valanciunas ali, que é um cara que pode ser dominante em rebotes e tal, mas com o time desfalcado, a gente tendo dúvidas em relação a Ingram, né, que jogou bem ontem, é verdade, contra o Kings, mas tá voltando de uma lesão, a gente vê ele tendo problemas contra o Lakers, o próprio CJ também, né, é um cara que vem produzindo bem ofensivamente, então é muito difícil você conseguir apostar nesse Pelicans, porque se tem uma coisa que a gente fala do Thunder, é que eles são jovens, né, primeira aparição de playoff de muitos aí, né? O próprio Shai já jogou com Clippers, mas era uma outra condição. Então, eu não sei se só por ser um time jovem que eles iam se colocar em tantos problemas na questão da pós-temporada, principalmente porque o Pelicans vem com seu principal jogador, o jogador que fazia o ataque girar, né? Que era o principal cara ali no jogo ofensivo. Eles vão ter que mudar o estilo de jogo, né? Vão ter que ter mais a bola na mão do Ingram. O CJ também vai ter que voltar a ser um cara ali a produzir mais, somente do perímetro, não vem acontecendo. E não sei se dá para apostar nisso nesse momento, então por isso também, apesar de entender que não é simples uma primeira aparição em playoffs para um time jovem, o Thunder não é só um time jovem, nem igual a Magic, ele é o time jovem que foi o líder da conferência mais disputado. E com tantas peças, então eu aposto aí com uma boa vantagem no Thunder. Concordo contigo. Acho que se o Zion estivesse disponível, seria uma série que a gente conseguiria achar similaridades para ver uma disputa. Porque o que o Zion traz de fisicalidade, ataque ao garrafão, é o problema do OKC de alguma forma.
Você falou bem, a dupla de Valanciunas e Zion acho que poderia trazer muitos problemas para esse jogo próximo ao aro. Mas aqui sem o motor desse ataque, cai demais. E aí, por outro lado, também, o OKC é o time que mais infiltrou na NBA. Shai e Zion são top 5 nos jogadores que mais infiltraram na NBA. Eu não vejo o Pelicans. Tem bons jogadores, Trey Murphy, Herbie Jones, para conter essas infiltrações, esse ataque. Mas acho que tem peças que podem ser exploradas nesse sentido. A gente vai ver o Valanciunas tendo que jogar fora do garrafão, e não é onde é que ele sai melhor. A gente vai ver o nosso querido CJ sendo atacado. A gente vai ver algumas situações nesse sentido. E o OKC ajustou seu time também para cobrir alguns espaços, né? Obviamente, a gente vai ver em alguns momentos o Pelicans tentando dobrar a marcação no Shai, tentando afunilar ali, ou vamos ver como é que vai ser o confronto de Herb Jones, que foi para mim o melhor não pivô, não big defensor da temporada, junto com Derek White, marcando o Shai. Mas, obviamente, em muitos momentos o Shai vai levar vantagem. Não só ele, J-Dub, acho que é um ataque, é um time muito mais completo em termos de capacidade. E os pontos fortes do ataque do Thunder, eu não vejo como o Pelicans vai conseguir cobrir esses problemas. É uma tristeza, né, Léo? Porque adoraríamos ver o Zion no seu primeiro playoff aqui da carreira, pelo que ele jogou contra o Lakers, seu recorde de pontos ali no play-in vinha para uma marca muito boa, se lesionou e infelizmente isso faz com que a capacidade do time do Pelicans caia demais. E nesse sentido eu vejo uma vitória também fácil aqui. Você brincou muito quando a gente passou no Celtics e Heat, que o Celtics queria dar uma mensagem. Acho que a mensagem também aqui, o Oklahoma quer dar essa mensagem de que, cara, eu sou o time mais jovem desses playoffs, mas eu sou candidato, eu venho para uma varrida. Acho que o Thunder tem essa questão, né, de querer, acho que pode ser uma boa série para eles mostrarem, né, que eles são jovens, mas que não necessariamente eles estão pensando no ano que vem, né, não é a primeira aparição, pegar a experiência, talvez aí seja um time que possa ir mais longe, como você falou, questão, acho que você pode ter um Herbie Jones que marca bem o Shai, mas aí tem o Jalen Williams, tem o próprio Gui, teve o último momento da temporada jogando bem, obviamente o Chet também é um cara importante, né, eles vão atacar bastante o aro. Não necessariamente o Pelicans tem um grande protetor de aro ali, né? Inclusive o Zion também faz falta nisso, né? O Zion estava jogando muito bem, a gente viu ele defendendo bem o LeBron. E acaba que o time tem muitas peças. O Thunder tem muitas peças ali só pro Herbie Jones ser esse cara que vai marcar tão bem, né? Como você falou, o CJ pode ser um jogador ali atacado. Então eu também estou apostando no Thunder. Colocaria ali um 4-1. O CJ pode ter bons jogos, de repente o Ingram, né? Ao longo da série melhorando. E o Pelicans acabar vencendo o jogo ali. O Trey Murphy estava uma boa sequência no perímetro. Mas não colocaria muito mais do que isso para mim se acontecer algo fora desse 4-0, 4-1, vai ser bem surpreendente já. Léo, para mim aqui também seria surpreendente algo no confronto seguinte, mas antes da gente falar placar, vamos passar por eles rapidamente. As histórias que envolvem Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, segundo contra sétimo, foi a final do ano passado da conferência, uma situação mais ou menos similar. Nuggets com a melhor campanha da conferência, Lakers vindo do play-in, e foi um jogo ali mais ou menos tranquilo de certa forma. E durante a temporada toda, Léo, aqui a gente viu nos últimos 9 confrontos, 9 vitórias de Denver. O que talvez o Lakers fez bem ano passado, nesse confronto também em playoffs, talvez, acredito que o Nuggets já aprendeu a resposta na época e essa resposta também já foi direcionada ao longo dos confrontos aqui durante a temporada regular, que era o Hashimura marcando Jokic. Eu não consigo ver caminhos da onde o Denver poderia não ser muito favorito, franco favorito nesse confronto. Como você avalia de maneira geral as peças para o Lakers poder sonhar com uma vitória?
O Lakers tem em relação ao ano passado, né, Gui? Talvez bom momento do D'Lo, né? Que é um cara que vem jogando muito bem, foi importante ali na vitória contra o Pelicans, vem bem no perímetro, o que sempre falta para esse Lakers, né? Então é outro criador aí que pode ser importante para esse time, não depende só do LeBron, né? Só que tem aquela questão de, como você falou, o Nuggets parece sempre conseguir vencer esse Lakers. Não necessariamente é um demérito do Lakers, né? Mas tem muitos jogos apertados ali. Mas é muito difícil conseguir parar esse Nuggets, principalmente no final, né? Não tem Jamal e Jokic jogando juntos ali, Jokic acertando bolas impossíveis, aí de repente você consegue marcar ele, mas algum jogador ficou livre e acaba conseguindo contribuir. O Jamal também é sempre muito importante, né? Em playoffs ele é um cara que performa bastante também. E apesar do Nuggets ter piorado, né, em relação ao ano passado, a questão do banco, ainda não parece ser o suficiente para conseguirem vencer esse time em 4 jogos aí. O Jokic novamente num grande ano. E vai depender muito, eu acho, também da questão, que eu acho que foi um problema pro Lakers contra o Pelicans, né? A gente viu o LeBron começando muito bem, só que claramente no final ali ele está perdendo algumas bandejas, mas talvez a questão do fôlego, né? E pro Lakers conseguir vencer esses jogos, eles vão ter que conseguir ter essa sequência boa, principalmente em quarto período, né? Então, se de repente o LeBron não está na sua melhor condição física ali em final dos jogos, obviamente ele vai ter uma minutagem alta, vai ser uma questão para o time. E você abordou vários pontos lá, e tem um ponto que para mim também explica o porquê da ampla vantagem do Nuggets. O Lakers tem muitos problemas quando encontra um pivô dominante. Não só contra o Denver aqui, foi contra o Kings, foi contra outras peças onde é que um pivô tem muita capacidade de jogar fora do garrafão, fazer handoffs, chutar do perímetro e também quando ele joga para dentro. O Lakers é diferente daquele Lakers campeão que tinha 2 bigs, que tinha muita fisicalidade ali próximo ao aro, e a gente viu até na bolha o próprio Lakers levando vantagem contra o Nuggets. Aqui é um time menos físico, mais baixo, e nesse sentido, o time tem muita dificuldade para parar pivôs como o Jokic. Eles não têm uma resposta para o Sérvio. E esse é o fator, para mim, matador do confronto. Fora todos os pontos que você comentou, fora a questão que é importante, que algumas peças do Lakers evoluíram ao longo da temporada, e a gente já criticou bastante o Darvin Ham aqui, pela forma como ele demorou para mexer nesse elenco e fazer ajustes. Se o Lakers for eliminado aqui, como acredito que seja o meu palpite, o seu, a eliminação para mim, a história do Lakers não é porque o time perdeu para a melhor equipe da Conferência Oeste. A história para mim é o Lakers classificou em 7º porque o Darvin Ham fez muita besteira, muito experimento ao longo do ano e fez com que o time chegasse nessa posição. Se a gente olha o recorte desde o momento que o Hashimura entrou, e a gente até falou bastante isso, não quero me estender, era uma equipe para estar mais alta do que esteve. E aí vai pagar o preço por isso. Porque aqui, apesar do D'Lo estar bem, Hashimura ter tido uma evoluída, é um time que em alguns momentos, acho que esse confronto vai expor outros aspectos também do time, né? Porque o D'Angelo Russell não é necessariamente um bom marcador, Austin Reeves tem problemas na marcação, a gente vai ver em alguns momentos o Jokic levando muita vantagem, e aí o Darvin Ham vai viver no dilema de puxar um jogador com foco mais defensivo para jogar nesse time ou não, como vai ser essas questões, como serão essas questões. Então aqui eu vejo que pouco do que apesar desse bom momento, o Denver tem boas peças para minimizar o impacto do D'Angelo Russell, do Austin Reeves, boas peças para marcar o LeBron James e conseguir tirar a vantagem aqui desse confronto, ali quando a gente olha a mismatch. Tem a questão, né, como eu falei, de como vai estar o LeBron James, o Nuggets tem o Aaron Gordon, né, para poder também dar uma canseira maior nele. O Nuggets é um time de muita movimentação sem a bola, então não é simples você defender, né? Eu citei que o D'Lo vem numa boa sequência, mas defensivamente ele acaba geralmente sofrendo em playoffs, né? Sendo mais exposto, principalmente um time que tem o Jamal ali
e que joga muito no Jamal em pick and roll com o Jokic, acho que o D'Lo pode sofrer bastante da questão defensiva. Então é uma série complicada, como você falou, marcar o Jokic não é simples. O Anthony Davis, obviamente, é muito importante nessa série, né, nos dois lados da quadra. Ele pode ser, de repente, um cara aí que faça uma diferença pro Lakers conseguir vencer alguns jogos, mas é sempre isso, né? Eu acho que eu vejo os cenários do Lakers ganhando jogos, talvez não só um, mas você vai conseguir ganhar 4 jogos desse Nuggets, vai conseguir roubar esse mando. Então aí é por isso que é muito difícil apostar no Lakers, que vem uma sequência boa, mas como você falou, teve o azar de enfrentar o Nuggets e também aí a questão do Rende demorar para encontrar o time, o que acabou prejudicando a classificação. Eu ia colocar 4-1 depois da sua fala aí, exaltando algumas peças. Eu fui de 4-2. Bom, para ser diferente, Gui, eu vou de 4-1. Eu posso ter tiro de biada, né? Para eu dar o palpite certo, né? Pra mim você deu todos os pontos ali pra ser um 4-2. Eu falei, pô, me convenceu nesses argumentos. Vou de 4-2, eu tinha ido de 4-1. Mas você, só pra ser rebelde, foi diferente do meu palpite aqui, Léo. Uma série aqui na sequência que eu vejo potencial. É uma série que vai dar respostas interessantes, Léo. Hoje a gente vai ver o Anthony Edwards de fato se consolidando como um dos 5, 6, 7 melhores jogadores aqui da NBA. Ou a gente vai falar que a gente vê muito esse comentário, né, nos Estados Unidos, essa fala do in my yard, no meu quintal aqui. O Duran, uma equipe mais experiente, Duran, Booker e Bradley Beal, mostrando quem é que manda no pedaço. Porque o Wolves sem problemas, a gente viu aqui o Karl Anthony Towns voltando e ainda não voltou tão bem. E acho que essa semaninha de descanso vai nos ajudar a mostrar como é que o Karl Anthony Towns está para esse momento aqui do confronto. E o Suns teve momentos bons, teve momentos ruins, mas no geral não foi uma grande temporada da equipe, mas tem muito talento, né, Léo? E aí, aqui é aquele momento que a gente olha, putz, o que a gente vai acreditar nesse momento? Uma equipe mais sólida, mas que teve problemas ofensivos. Uma equipe que teve a melhor defesa da NBA disparado e contra um time que não se achou ao longo do ano. Acho que o Suns ainda busca essa identidade, mas tem muito talento. Aí como você equaliza essa disputa aqui, Leonardo? Cara, bem complicado, né? Porque é uma série que, como você citou, tem times opostos em questão da temporada, né? O Wolves muito mais equilibrado, na questão de durante todo o ano, né, mantendo uma regularidade. O Suns altos e baixos, time que sofreu durante todo o ano em último período, né, para fechar jogos, perdeu grandes vantagens por conta disso. Só que aí tem aquela questão, né? O que você vai apostar mais? Um time que teve toda essa questão de regularidade na temporada regular, ou um time que tem muito talento e que terminou o ano bem, né? Temporada regular bem, era uma campanha. O Suns tinha um calendário mais difícil nos últimos jogos, eles conseguiram ter uma boa sequência, até por isso conseguiram ficar na sexta colocação, classificação direta. E foi um time que viu o Bradley Beal crescendo também, voltando a arremessar muito bem de fora, sendo o cara protagonista. E aí você com tanto com o Booker, com Kevin Durant, com quem sabe o Bradley Beal voltando a jogar bem, você começa a se questionar se esse talento não vai ser demais para o Wolves, né? E tem a questão também do encaixe, né? O Suns venceu os 3 jogos contra o Wolves na temporada regular, e o Suns é aquele time que não gosta necessariamente de fazer o que o Wolves é bom, né? Que é aquele time que ataca muito o garrafão e tudo mais. O Wolves com o Gobert é um time que protege muito bem ali. O Suns gosta muito do arremesso de meia distância, né? Que a gente já fala desde a época do Chris Paul, mas aí chegou o Kevin Durant e evidência continuou tendo esse ponto forte. O Bradley Beal também faz muito disso. Então, é um time que gosta muito de arremesso, né? Não só de meia distância, mas também do perímetro. E não necessariamente, eu não sei se o Wolves vai conseguir se adaptar bem a isso. Talvez seja uma série aí, novamente, que o Gobert em alguns momentos não faça tanta a diferença, né? E com tanto talento, como eu falei, você tendo o Bradley Beal voltando a jogar bem, eu acho que vai ser uma série, no mínimo, muito equilibrada.
E se realmente esse Suns que a gente viu nos últimos momentos, ser o time que enfrentar o Wolves, talvez eles até sejam favoritos, né? É uma série difícil, porque a gente olha para esse elenco do Wolves, como você falou, aqui o time do Suns gosta da meia distância, gosta de não necessariamente atacar o garrafão, não é um time tão atlético nesse sentido de ataque ao aro. E aí não é necessariamente onde é que o Gobert tem a sua melhor performance. Então, esse é um mismatch interessante. Como o Gobert vai conseguir impactar o jogo? Se a história do Wolves é interessante esse ano, parte da história passa pela adaptação do Gobert, de não ser só o cara de proteger o garrafão e se conseguir em algumas posses de bola se reinventar para ser um jogador diferente do que era o Gobert até no passado. Então esse é um fator. E aí a gente vai ver aqui o Anthony Edwards marcando o Bradley Beal ou também Devin Booker em alguns momentos da partida. Esse é um fator interessante, a defesa do Wolves com o Jaden McDaniels, mas como é que vai ser a marcação do Towns contra o Durant? Eu não confio nesse confronto pelo Towns. Que a gente vai. É um ponto-chave para mim desse confronto. Mas, por outro lado, a gente vê o Suns com alguns problemas defensivos, né? Qual vai Sim. ser a fisicalidade que o time vai conseguir imprimir para marcar o Anthony Edwards? Aqui eu vejo muita capacidade física do Anthony Edwards de tirar vantagem e impactar o jogo. Mas qual a outra peça do Wolves que vai conseguir ter esse impacto? Eu não vejo o Towns pela forma como ele voltou e pelo que ele entregou durante a temporada, Léo, conseguindo trazer esse impacto. Não é um confronto que eu vejo tão amigável assim pro Wolves nesses duelos individuais. Tem a questão de quem vai conseguir marcar o Edwards ali no Suns, né? Não necessariamente tem um grande defensor assim, né? Então, tem essa questão complicada, mas como você falou, o Tal já está pronto para ser esse jogador que vai contribuir com ele ofensivamente, né? Não só sendo um jogador que arremessa bem, mas sendo um jogador que, de repente, mais perto que a gente viu em outros momentos da carreira, né? Pegando essa bola infiltrando também, conseguindo pontuar. O time do Wolves acho que vai depender bastante. A gente citou, né, que era uma grande, não sei grande falha, mas um problema desse time para os playoffs, que é um ataque que flui tão bem assim. Muito dependente do Edwards. Então eles vão precisar do Taus. Até mesmo o Gobert, acho que não só a questão ali de defesa, né, mas de repente ser um cara dominante no garrafão, ganhar essa disputa com o Nuggets, pegar rebotes ofensivos, já que talvez ele não seja o tão impactante ali na questão defensiva, ele pode ser esse cara que atrapalha bastante o Suns, que muitas vezes tem problemas com rebotes, né? Então acho que o Gobert pode ser importante nisso. E vamos ver, né? Porque a gente falou na questão do Suns de ter muito talento e poder arremessar de várias formas, poder ter três jogadores ali que não dá para deixar livre. Você, obviamente, apesar de ter grandes defensores, o Wolves não vai conseguir marcar todo mundo bem ali. Só que ao mesmo tempo, pode ser que se o Suns ficar só nesses arremessos de meia distância, jogo de mano a mano, seja um dia que a bola não cai, seja uma boa para o Wolves, né? Então é também, apesar desse bom momento, complicado você apostar num time que durante todo o ano deixou com o pé atrás, né? Acho que essa é a grande questão aqui de conseguir entender o que vai fazer a diferença nessa série. E para você, quem é o vencedor dessa série, Leonardo? Joguei Cara, até a resposta para você primeiro. eu coloquei o Suns, né? Coloquei Suns, eu acho que talvez em 6 jogos, né? Que seria fechando em casa. Mas é aquele palpite que você. Eu fiz aquele palpite no nosso Instagram e Twitter com muito medo de errar tudo, Palpite né? nosso não, palpite seu. Não me joga essa responsabilidade. Mas quem não ouviu, Gui, quem não tá ouvindo agora o podcast, não sabe que fui eu que coloquei também, né? Então eu tenho esse fator aí da dúvida. Mas eu tava com muito medo de errar tudo, viu, Gui? Porque o próprio Knicks e Sixers eu não tenho nenhuma convicção. Eu apostei contra o Bucks e eu apostei contra o Wolves, né, que foi melhor. Mas eu mantenho aqui, eu acho que o Suns, pela questão do talento e pelo encaixe, eu acho que pode ter uma vantagem nessa série. Não, tudo eu acho que você não vai errar, Léo, porque sempre vai ter um Boston Celtics melhor campanha contra o Heat. Eu É, acho que pelo menos uns 8% ali você pode acertar. espero que alguns vão certo, né? Se eu errar tudo também não dá.
Aposenta-se como Se eu errar analista de tudo, NBA, Léo. se eu errar tudo, Gui, eu não posso voltar pro Splash Bros ano que vem. Já fica aí a questão, só tem que achar outro parceiro. Eu lembro, Léo, quando eu acompanhava mais ESPN nos seus momentos áureos, há uns 10, 15 anos atrás, o Juca Kfouri sempre falava que se eu errar esse palpite aqui, eu corto meu braço. Aí quando viu, ele já tinha perdido uns 58 braços para cortar, porque já tinha cortado tanto, Léo, é que chegou uma hora que não dava mais. Mas eu fui de Wolves, Léo. Eu tava tendencioso. Eu tenho visto muitos analistas ouvir alguns podcasts aqui para ouvir o que eles estavam falando também sobre o confronto. E muita gente indo no Suns, assim como você. Eu também tava tendenciando aí nesse lado, mas eu vou ir pela segurança, Léo, pelo time mais consistente ao longo do ano. Nesse sentido, vou com o nosso querido Timberwolves. Eu não sei se eu falei aqui, mas o jogador que eu mais adoro acompanhar nesses 2 últimos anos aqui é o Edwards, Léo. Acho que é um jogador fantástico, imparável. Então eu não consigo não ir nele. Não consigo O não Edwards, torcer pelo Anthony Edwards. o Edwards que falou, né, que eu só tenho 22 anos ainda, né? Ele falou que tá 40% do potencial dele ainda, hein? Imagina se ele chegasse assim. Exatamente, Léo. Então, nesse sentido, eu vou com o nosso querido Anthony Edwards aqui e eu vou acreditar no nosso querido Timberwolves, sem muita confiança, Léo. Sem muita confiança, mas vou com Wolves. Chegamos aqui ao último time, a última série do confronto, mais uma série bem disputada, bem polêmica. Polêmica no sentido de que Kawhi Leonard, Léo, chegou o momento. O Ty Lue trabalhou tanto ao longo do ano para que o time tivesse o máximo de consistência possível para chegar nesse momento. Ele está lesionado, o Ty Lue diz que não sabe, não se preparou para que o Kawhi não jogue, mas não sabe dizer se o Kawhi vai jogar, Léo. E aí, esse é um fator muito importante. O Mavis chega num momento melhor, chega com Luka Doncic e Kyrie Irving jogando num dos melhores basquetes das suas vidas, chega com o Doncic como o cestinha da temporada. O Clipper chega com problemas de confiança, porque não teve um terço final de temporada bom, e também chega com uma situação de que o Harden, e a gente não sabe o que pode esperar do Harden nesse momento, é o Kawhi machucado, e aí é difícil o que prever a partir daqui, Léo. Apesar de do Clippers ter muito talento, né? A gente tem o Paul George, o Harden, caras que vêm bem do banco como Paul, por exemplo, Westbrook. O Kawhi, ele foi o melhor jogador da temporada do Clippers, né? Ele é o melhor jogador. A gente vai lembrar das séries que eles tiveram contra o Doncic. Óbvio, em outro momento, não tinha o Kyrie Irving, mas ele era o cara que, além de produzir os pontos em momentos importantes, foram séries apertadas, né, pro Clippers. Ele às vezes defendia o Doncic também. Então ele é super essencial para essa série, né? O que a gente falou pro Bucks é aqui pro Clippers também. Eles dependem bastante do Kawhi e está bem, né? Então, se de repente o Kawhi joga mais ou menos, perde 2 jogos aí, já é uma grande complicação para uma série que também tende a ser uma das mais equilibradas desses playoffs. E eu acho que é muita preocupação. A gente sempre sabe como fica meio nebuloso essa questão de saúde do Kawhi. Tô com medo de repente ele surgir a notícia que ele não vai jogar. Então, essa é a questão com o Clippers, né? Como você falou, já não terminou a temporada tão bem, já não viveu um bom momento no final aí dessa temporada regular, né? Eles tiveram uma grande fase ali, chegaram a ser colocados entre os favoritos em uma sequência ótima que eles tiveram ali cerca de 2 meses logo depois da chegada do Harden. Então é bem complicado e a gente vê ao contrário no Mavis, né? O time que cresceu muito, a defesa ficou melhor, você viu o Gafford jogando muito bem, o PJ tendo bons momentos também. Eles podem alterar o Gafford com o Lively. Era sempre algo que o time tinha muita dificuldade, né? O pivô às vezes acaba sendo o Maxi Kleber, jogadores que não contribuíram tanto, e o Gafford e o Lively sendo mais participativos ali na questão física até do garrafão, né? De pegar mais rebotes, ser aqueles caras para ponte aérea. E tudo isso, obviamente,
sendo envolvido por Doncic e Kyrie Irving, os dois caras que comandam tudo nesse ataque aí do Mavis. Então acho que tende a ser uma série bem complicada para o Clippers, porque o Mavis em uma boa fase, como eu falei, pivôs ali, algo que o Mavis nunca teve nos playoffs aí que eles participaram com o Doncic, caras que contribuem bastante, que podem fazer diferença pegando rebotes, sendo que alvos pro Doncic, pro Kyrie Irving ali no garrafão. Então tá se desenhando uma questão bem complicada pro Clippers. Acho que a primeira notícia é ver se o Kawhi joga, né? E você falou dos pivôs, Léo. Toma-se ao fato de que, cara, se você passar na rua com uma máscara do Ivica Zubat e o Luka Doncic te encontrar, ele vai te destruir. Exato. O Zubat está em quadra, impressionante. O Doncic joga seu melhor basquete da vida, qualquer situação. Não, aquele jogo lá do antigo Inning Eleven, Léo, quando mostrava lá a performance do jogador. Quando o Zubat está do outro lado, o Doncic está no seu melhor momento ali. Então, é imparável pensar nesse sentido. Mas se tem algo que o Clippers leva vantagem, é um time... A gente citou aqui o bom momento, né? De Lively, de Gafford, de PJ Washington, até de Derrick Jones Jr., de outros jogadores aqui descobertos e que fizeram uma boa temporada nesse ano pelo Mavis. São jogadores que não estão habituados ao playoff. É um elenco um pouco mais curto e é um elenco sem talvez tanta capacidade ali de produção. Né, numa situação como essa, num grande palco que estão os playoffs. O Clippers é um time mais experiente. Mas aquele negócio também, né, Léo? A gente sempre, quando analisa o Clippers em playoffs, sempre está imaginando o se e o se. Pelo que a gente viu na temporada, nessa reta final, apesar do mando de quadra, o Mavis chega com mais capacidade, com ações do que fizeram recentemente de muito mais qualidade. Você falou bem. Acho que passa muito pelo fator Kawhi Leonard. Os dois melhores jogadores da série, para mim, são do Mavis. Luka Doncic e Kyrie Irving. Aí depois talvez a gente venha com 8 jogadores do Clippers em sequência nessa lista dos melhores jogadores. Mas é um fator, né? Exato. E aí, o Kawhi pode ser esse melhor jogador da série, né? Por isso que ele é tão importante. Gosto muito do Paul George e tal, mas acho que o Kawhi é um jogador o melhor do Clippers, né? E eu acho que é interessante que a questão do Mavis, né? É de ver se realmente vai funcionar nos playoffs, né? O PJ Washington vai manter essa boa produção que ele veio nos últimos jogos, né? Ele estava arremessando o melhor de fora. É importante isso para o time, né? E tem a questão de parar todos os talentos do Clippers, né? Pode ser um problema. Porque a gente, apesar de o Doncic e o Irving serem grandes jogadores, né? Defensivamente não são os melhores jogadores. Então você tem ali um time que pode ter Kawhi, Paul George, Harden, que eu acho que é um ponto excelente para a gente ver essa série, né? Um Harden mais. E Pode antes de falar. você falar, desculpa, mas até para você complementar, é o melhor mismatch que o Harden poderia querer ofensivamente. Exato. Embora ele no mano a mano, talvez contra o Doncic, né? Questão de física ali, não sei se vai levar vantagem, né? Mas por não serem grandes defensores ali, os guards do Mavis, o Harden mais tradicional, né, que a gente já viu em alguns momentos, pontuando mais bola de três, ele pode ser um jogador para fazer muita diferença para esse Clippers, né? Não só sendo o cara que acaba distribuindo, aliás, assistências e tudo mais. Acho que um Harden pontuador pode ser bem interessante e pode ter essa possibilidade, né? Como eu falei, pela questão dos mismatches. O Mavis não tem excelentes defensores, né, Gui? Então acho que pode fazer diferença para um jogo que você pode ter Kawhi, você pode ter o George do outro lado, como você tem o Harden. Você tem peças vindo do banco como o Powell, o Westbrook. Então o Clippers tem muitas peças, né, para fazer diferença. A gente já viu o Powell tendo excelentes momentos ali para carregar uma segunda unidade. Então pode ser fatores que acabam contribuindo para esse Clippers. A gente está falando do Harden, né? A gente está falando do Kawhi meio pessimista em relação ao Clippers, até por sempre ser esse si e tudo mais.
quem sabe não é esse ano que vai acontecer, né? A gente tá aqui esperando o caos, né? Putz, já começou a notícia do Kawhi fora, não sei o quê. Então todo mundo tá esperando que o Clippers em algum momento vai derreter. Eles vão ver se é isso que vai acontecer, apesar de tudo. Acho que eles têm muito potencial ali. Se citou lá atrás, né, o mano a mano. Talvez no mano a mano o Clippers tenha uma vantagem, não só no quinteto, né, mas também em peças vindo do banco. Acho que essa série é prejudicada pelo momento. E talvez a gente esteja um pouquinho já ressabiado com o próprio Clippers, né? Porque quantas vezes a gente viu o Clippers que demonstrou algum cenário interessante e simplesmente derreter? E aí a gente olha, putz, e aí? O que será que é esse Clippers? Qual será que é o momento que a gente está vivendo para imaginar as situações? A gente tem muita dificuldade de prever efetivamente o que esse Clippers é, qual é o momento deles, o que eles querem. E aí esse acaba sendo a dificuldade do confronto, porque é um time que tem muito potencial, muita qualidade, chegou a ter talvez um dos melhores basquetes da NBA em alguns momentos, pela sua capacidade de jogo ali, quando o Harden finalmente se encaixou, e nos empolgamos com o time, né? Só que aí depois vem essa sequência ruim, que aí de fato gera questionamentos naturais aqui para a gente pensar o que de fato dá para confiar nessa equipe ou não. Para mim, a grande questão é essa, Léo. O que a gente pode esperar com essa equipe? Eu não sei. Exato, é. E quem você aposta mais aqui? Ty Lue ou Jason Kidd? Você sabe que eu sou um hater do Jason Kidd, né? Então, nesse sentido, eu acho o Ty Lue muito mais treinador. Subestimado, mas muito mais treinador. Uma mente ofensiva brilhante. Mas é difícil apostar nesse confronto, Léo, porque para mim passa pelo Kawhi. Se o Kawhi tiver em 100% em condições, eu acho que o Clippers venceria. Se o Kawhi não jogar, eu acho que o Mavs é favorito. Eu te jogo o pepino de novo para você falar. Cara, eu participei no último domingo, Gui, lá com o Gabriel no Carlos Esportes. E eu confesso, não é. Você apostou, você deu seus palpites no Gabriel, você deu seus palpites no Instagram, você tá dando seus palpites aqui, você tá participando de um bolão de fantasy comigo que tá dando os palpites. Em algum lugar você tem que acertar alguma coisa, Leonardo. Isso que eu ia falar, não garanto que sejam os mesmos palpites em todos, viu? Confesso que eu acho que lá no Carlos Esportes talvez tenha votado Clippers. Mas por essa questão do Kawhi, por Doncic está em grande momento, eu vou colocar o Dallas aqui Gui, ganhando em 7. Seria mais uma vitória em jogo 7 fora de casa para esse Dallas que já venceu o Suns há uns anos atrás, né? Mas é aquilo que você falou, né? Vamos ver a questão do Kawhi. Diferente do Yannis, parece que o Kawhi joga o primeiro jogo, né? Vamos ver quais as condições. A gente não tem notícias aí, o jogo do Dallas é no sábado, no domingo, quer dizer. Então vamos ver a questão do Kawhi, como ele tá em quadra, mas pelo jeito, pelo menos jogar, ele deve jogar. Eu fui de Clippers aqui, Léo, 4-3. Também. Os dois apostaram no caos, 7 jogos. Se você não é torcedor das duas franquias, você vai se divertir. Ou se você é torcedor e sai vitorioso, você também vai se divertir, Léo. Mas veremos. Aí, aqui passando rapidamente. Thunder e Pelicans, os dois apostaram no Thunder. Nuggets e Lakers, os dois apostaram no Lakers. Wolves e Suns, eu apostei no Wolves, você no Suns. Clippers e Mavs, você apostou no Mavs, eu apostei no Clippers. O apanhado geral, Léo, eu apostei só em um visitante vencendo, que foi o Knicks contra o Sixers contra o Knicks. Você apostou em 3 visitantes levando a melhor. Pacers contra Bucks, Suns contra Wolves, Mavs contra Clippers, Leonardo. Terminamos aqui. Ousado. Terminamos aqui o assunto principal, Léo. E normalmente a gente até invertia, comentava primeiro os times que nos despedimos. Eu acho que a gente tem que deixar o melhor pro começo, né? Para a gente já poder explorar logo o tema. Vamos rapidamente aqui, Léo, as equipes que foram eliminadas nesses playoffs, só para a gente passar rapidamente aqui quem a gente deu tchau nesse momento. Começando lá com o meio da semana. O Warriors, Léo, de fato foi uma temporada decepcionante do Warriors, muitos problemas. Eles foram muito problemáticos ao longo do ano, muitas situações ali de indecisão,
Draymond Green, mais uma vez com problemas mentais. Klay Thompson, problemas ali que em muitos momentos foi para o banco, não jogou bem, mas descobriram peças interessantes. Mas a gente se despede aqui de uma temporada triste do Warriors. Golden State tem quase todas as peças com contrato para a próxima temporada, à exceção de Klay Thompson, Léo. Time muito abaixo durante o ano, apesar de crescerem no final da temporada, que tinha dado alguma expectativa, né? Mas como a conferência é complicada, eles acabaram mesmo assim ficando em 10º colocado. É muito difícil você conseguir vencer 2 jogos fora de casa, para ser o 8º colocado ainda, né? Então, mesmo assim, a temporada do Warriors já seria provavelmente ali, vamos dizer assim, bem abaixo do projetado, perdendo mais um ano aí do Curry. E agora a questão é entender o que eles vão fazer com o Klay Thompson, né? Falam bastante aí que eles querem trocar o Wiggins, que não teve um ano bom. O cara que foi super importante no título do Warriors há 2 anos, né? E desde lá sofreu ali de ficar boa parte da temporada passada fora. Esse ano não jogou bem, não conseguiu engrenar em nenhum momento. E vamos ver o que eles vão conseguir fazer ao redor desse time. Pelo menos, eu acho que no final ali, mais pro fim, na segunda metade da temporada, a gente viu o Kerr confiando mais nos jovens, né? O Podziemski teve sempre minutos, o Tracy Jackson também, principalmente o Kuminga, que foi um cara que sempre, até pelo estilo de jogo, o Kerr demorou para confiar. Eu acho que esse é o caminho desse time aí para o futuro. E talvez a gente tenha visto o último jogo do Big Three, viu, Gui? Concordo, Léo, e eu até acho que o Warriors tentará renovar com ele. Eu não acho que o Warriors vai simplesmente se desfazer. Mas pelos boatos que se comentam e pela necessidade de muitas equipes de bola de 3, eu acho que alguém vai pagar muito dinheiro pro Clay. Eu vejo um Magic, uns Spurs, um próprio Mavericks com a necessidade de ter um jogador como esse no elenco e com muito espaço salarial. E aí alguém vai pagar. Mas concordo contigo, acho que o caminho passa por trocar o Wiggins, talvez. Tracy Jackson Davis jogou bem quando foi titular. Kuminga jogou bem quando foi titular. São 2 jogadores que podem se encaixar nesse espaço. Eu imaginaria que eles manteriam o resto do elenco como está. Mas eles devem tentar trocar Chris Paul, Kuminga, o Wiggins e o Klay Thompson no final do dia. Alguém vai dar muito dinheiro. Eu não sei se eles vão financeiramente cobrir essa oferta, Léo, mas é um caminho ali que, apesar das complicações, o caminho parece um pouco mais claro, né? O que não parece claro é a Atlanta Hawks, que teve uma campanha decepcionante. Você foi o patrocinador da ideia de nem ter tido jogo contra o Bulls, porque a diferença foi tão grande. E até o Diego Queiroz veio falar comigo, nosso amigo Beto Fisch, Léo. E aí, o que você acha do play-in? Falei, cara, é legal, porque valoriza justamente uma equipe, a disputa, mas no final do dia você coloca uma situação como essa do Hawks, que claramente não merecia jogar, claramente foi um jogo muito fraco contra o Bulls, porque eram 2 times muito abaixo, e o Hawks tem problemas, né? O Hawks tem problemas que apostou seu futuro no Dejounte Murray e deu água. O Hawks é outro que a gente espera mudanças, né? Trae Young, pode sair, o Alexandre Murray. Acho que eles devem dar uma boa mudada nesse time. O próprio Capela. Não necessariamente uma reconstrução, como você falou, o time não domina suas próprias escolhas no futuro, mas eu acho que eles precisam de muita mudança, porque é mais um ano ficando abaixo, sendo um time relevante, a defesa nunca melhorou, nunca conseguiram criar algo que chegasse próximo do que a gente imaginava lá quando eles chegaram na final de conferência. E nem, como eu falei, e você citou aí, esse jogo aí do Bulls contra o Hawks não deveria ter existido. Os dois ficaram, o Bulls ficou a 7, se não me engano, 7 ou 6 jogos do Heat, que era o 8º. O Hawks ficou, sei lá, 10 jogos. Eles estavam muito abaixo, não deveriam ter jogado esse play-in. Então, vamos ver o que acontece com o Hawks, mas é outro que eu também acho que vai mudar bastante. Eu também espero mudanças. Descobriram o Jalen Johnson, tem o Capelá mais um ano, mas acho que é muito incógnita nesse elenco para manter as coisas como estão, para manter um elenco caro.
E aí a gente retoma aquele passado lá de trás, né? Onde é que eles pagaram o contrato, chegaram na final de conferência e se animaram achando que estavam a uma peça, duas peças de serem campeões no final do dia. Não foi isso. Léo, vou deixar você como torcedor, já que você falou do Hawks, da distância do Bulls para o Heat, o Chicago Bulls, uma equipe que não troca nada há 2 anos, Leonardo. É um ano nada empolgante, né? O Bulls conseguiu no máximo ser competitivo em alguns momentos. Teve a notícia boa do Kobe White jogando bem, mas nada mais do que isso, né? O Lavine numa temporada, acho que preocupante, porque ele se machucou e claramente o Bulls quer trocar ele, então ele se desvalorizou. Pat Williams também se machucou, né? Um cara que a gente esperava uma produção, uma melhora, né? E quem sabe ainda para o próximo ano, vamos ver se o Bulls renova ali meio que nos termos Kobe White para apostar também numa evolução dele. Mas é um dos poucos jovens aí que você pode esperar uma melhora do Bulls. O Aldo Sumo teve uma reta final também boa de temporada. Só que é o Bulls naquele limbo, né? De estar, não sei se nono colocado da Conferência Leste, que nem é das mais fortes. Não dá para esperar uma projeção muito melhor, uma melhora aí, uma volta do Zach LaVine. Eu acho que o Bulls vai tentar também são esses times que se volta a se mexer no mercado, só que até diferente de outros ali, o Bulls não tem muito o que fazer, né, Gui? Não é que o Bulls tenha grandes peças também, e vai ter uma mudança para ou ser um time melhor, ou partir para uma reconstrução um pouco com uma expectativa um pouco mais alta. Né? Descobriu jovens jogadores, né? Acho que jovens jogadores se desenvolveram aqui. O Bulls fica naquele se conseguir uma troca boa pelo Lavine. E se o Lonzo voltar, Gui? Você Se o apostaria Lonzo nisso? voltar, não. Se o Lonzo voltar, se o Patrick Williams evoluir, são muitos cis. E aí, se tem muitos cis, eu sou sempre favorável de você, talvez, reconstruir. O problema é que, como você falou, o valor do Lavine não é tão bom, o valor de pivôs como o Vucevic eu não sei se é tão alto, e aí, nesse sentido, você vai The trocar o quê? FA. DeRozan, né, Aspirante, o Caruso, que tá bom, no máximo você consegue uma escolha protegida por ele. Não sei, o cenário não é tão animador. O do Kings, no final do dia, né, Léo? Não falei isso com o Lauro até conversou comigo ontem, no começo do jogo, mas acho que o torcedor do Kings olha para aquele contrato do Harrison Barnes na Free Agency do ano passado, o sonho que eles tinham com algumas outras peças e falam, não foi uma boa movimentação, porque o Barnes foi o que sempre foi. E nesse sentido, a gente viu o Kings até manter ali próximo. Venceu 48 partidas ano passado, 46 essa, mas o Oeste melhorou o topo e a gente viu eles não tendo condições de brigar mais em cima, Léo. E acho que passa muito por aí, né? É um time que manteve as coisas como estavam ano passado, mas nesse Oeste manter não era bom. Eles tinham que ter sido agressivos e pagaram um pato por isso. Eu acho que essa é a questão, né? Não é que o Kings piorou muito, né? Acabou que a conferência também é muito forte e eles vão precisar fazer algumas pequenas mudanças, pelo menos. Né? Acho que a dupla ali, Fox e Sabonis, está bem soberana. Keegan Murray teve seus altos e baixos de temporada, ele terminou bem, né? Grande jogo ali contra o Warriors. Claro que você pode apostar para o ano que vem. Mas começar a ver essas outras peças, né? O Hurt não teve mais um bom ano, se lesionou no final ainda. Pode ser uma peça para você mudar. Talvez mais defensores nesse time, né? Pensar um pouco mais alguns jogadores ali para essa questão. Ser um time que talvez seja um pouco mais ousado para fazer pequenas mudanças e dar mais condições para esse elenco, né? Já que o ataque não conseguiu se manter como o melhor da liga e a defesa não melhorou, eles acabaram caindo bastante por conta disso. A grande questão é se eles conseguem renovar o Malik Monk, né? Super importante, fez falta nesse jogo contra o Pelicans. Para que eles não tenham que gastar uma graninha aí também. Acho que devem renovar, mas vai sair caro. E aí, nesse sentido, até a gente entende um pouco o conservadorismo do Kings e não pagar muito dinheiro em algumas peças. Mas, de fato, o elenco foi bom, mas faltou algo. Fechamos aqui, Léo. 16 confrontos, 8 confrontos analisados ali, né? 16 times, mas 4 eliminados do play-in, 2 horas para passar 20 equipes. Agora vamos para as dicas culturais, Leonardo. Dicas rápidas
para a gente passar aqui toda a dinâmica do podcast. E lembrando para quem ficou até o final aqui, né, Léo? Próxima semana, podcasts extras, podcast tradicional, não necessariamente saindo no dia tradicional, mudanças acontecendo porque estamos em play-in. Por isso, siga a gente lá no Twitter, Podcast Splash BR, Instagram também, TikTok. Vamos estar sempre comentando. Eu comentei bastante até nessa sexta-feira lá sobre os jogos, viu, Gui? Então, segue a gente para estar sabendo aí o dia que vai sair o podcast mesmo. Eu que aposto, Gui, que vai ser talvez a melhor primeira rodada de playoffs da história, viu? Tô bem empolgado com muitos jogos. É óbvio que você citar a maior primeira rodada talvez seja um clickbait, né? Mas estou bem empolgado aí com algumas partidas. Então segue a gente para estar sabendo aí o cronograma dos Splashboards que vai dar uma mudada nesses playoffs. E minha dica cultural, Gui, aproveitar aí também que o playoff está chegando. Teremos nessa próxima quinta-feira, né, o draft da NBA. Aquela dica tradicional já do nosso amigo. NBA? Da NBA não, o NFL. Se a NBA tivesse draft agora, seria uma loucura, né? A gente já reclama da NBA ter draft ali logo depois da final. Seria Olha, eu prefiro o draft agora do que depois, velho. Porque logo que acaba a final, era melhor aqui a gente nem ver o play-in, estuda, mas seria melhor. Mas teremos o draft aí da NFL começando. Nosso amigo Carlos Esportes vai estar sobrecarregado, né? Aqui, porque agora ele está dando a devida atenção que a NBA merece. Tá falando bastante, mas vai ter também o draft da NFL para comentar. Então, aquela dica tradicional de sempre aí, indicar o nosso amigo Carlos Esportes. Eu participei recentemente também. Você daqui a pouco já me confessou que será convidado, viu? Então a gente está sempre por lá também. Excelente, Léo. Boa indicação do Cara dos Esportes, sempre vale aqui trazê-lo. Eu vou dar uma dica, Léo, de algo que eu ainda não assisti completo, mas os reviews foram interessantes e aí nesse sentido vai fazer parte aqui da minha indicação, que é a série que tivemos saindo aqui recentemente lá no Amazon Prime sobre Fallout. Você jogou Fallout? Não, ótimo jogo que eu gosto. É um jogo meio distópico ali, interessante, que aborda a questão de um futuro onde é que tivemos uma guerra nuclear e aí como o mundo se transformou a partir daí. Acho interessante a temática, gostei ali a forma como eles abordaram a série. Tem sido um novo hype, Léo. Séries voltadas para jogos, algo nesse sentido, videogame tomando a linha editorial de muitos filmes e séries aí, tomando Hollywood, Léo. Gostei da série, gostava do jogo, então fica a recomendação aqui nesse sentido. Finalizamos aqui, Léo, porque, cara, daqui a pouco já tem jogo acontecendo, precisamos botar o podcast no ar, aí então você vai ter esse trabalho, então finalizamos aqui a semana, sem saber quando voltamos, né, Léo? Não será na próxima segunda-feira, isso garantimos. Pode ser que até a gente volte segunda-feira, mas estaremos aqui antes, com certeza. É isso. Segue a gente nas redes sociais e bom playoff para todo mundo. Hora de aproveitar aí o que de melhor a NBA tem. Ou que de pior também. Nunca se subestime essa capacidade, Leonardo. Mas é isso. Boa semana e tchau, tchau. Grande abraço e tchau, tchau.